Com chá escorrendo de seu cabelo, um jovem toca o rosto em horror crescente. Uma empregada se desculpa profusamente ao fundo, mas ele mal percebe. Uma profunda revelação o atinge. Ele é Alban Aldran, um nobre vilão de 15 anos, e seu futuro reserva apenas a ruína. Ele agora entende que renasceu em um romance de fantasia como seu vilão, um personagem definido por arrogância, insolência e preguiça. Este Alban também era um gênio que nunca se esforçou, sua personalidade distorcida após perder os pais muito jovem. Olhando para seu próprio corpo acima do peso, ele vê a verdade sombria. Nesse ritmo, seu destino está selado. Uma imagem vívida desse futuro passa por sua mente, ele mesmo, rastejando derrotado e patético em um beco imundo. Ele tem certeza de que será arruinado. Ele se lembra do catalisador de sua queda no romance. Tudo começa na academia, após a perda de um duelo contra o protagonista. Determinado a evitar uma morte patética, ele resolve mudar seu estilo de vida imediatamente. Enquanto faz esse voto, uma batida soa em sua porta, e ele pergunta quem é. O visitante é um homem mais velho em uniforme de mordomo, que se apresenta como Sebas. Alban o reconhece como Sebas Christian, o pilar inabalável da casa. Sebas explica que ouviu que um servo havia cometido um erro e veio verificar o jovem mestre. Seu mordomo para abruptamente, com uma expressão de total incredulidade no rosto. Ele pergunta se Alban realmente trocou de roupa sozinho. A pergunta faz Alban perceber seu deslize. O Alban Aldra original era tão preguiçoso que este simples ato é um evento monumental. Tentando disfarçar, ele diz a Sebas para não se emocionar com um assunto tão trivial, afirmando que é simplesmente mais rápido fazer isso sozinho. Internamente, ele está comovido com a reação do mordomo. Mudando de assunto, ele afirma que há algo mais importante a discutir e solicita formalmente o serviço de Sebas. Ele então revela suas intenções. Primeiro, ele está pensando em perder peso. Segundo, como sabe que Sebas tem conhecimento de esgrima, gostaria de aprender com ele. Os pedidos deixam Sebas totalmente atônito e sem palavras, capaz apenas de soltar um suspiro chocado. Sebas imediatamente questiona a sanidade de seu mestre, perguntando se ele bateu a cabeça. Alban nega rapidamente, admitindo apenas que sua cabeça ficou encharcada de chá. Ele entra em pânico internamente, percebendo que precisa convencer Sebas se quiser ter algum futuro. Ele procura desesperadamente por uma razão convincente para sua mudança repentina. Uma ideia o atinge. Ele olha seu mordomo nos olhos e apresenta sua lógica. Do jeito que está agora, ele seria incapaz de encontrar uma esposa. Sebas o encarou, com os olhos arregalados de incredulidade. Uma esposa? Seria essa realmente a motivação do jovem mestre? Ele tentou argumentar com o jovem mestre, ressaltando que seu status de nobre já garantia muitas propostas de casamento. Mas Alban, deitado no chão, estava decidido. Ele ordenou que Sebas não se repetisse e que o atacasse com força total, como se quisesse matá-lo. Ele então fez uma declaração audaciosa, prometendo dominar tanto a dieta quanto a espada em apenas 6 meses. Sebas observou, surpreso com tamanha determinação. Alban então pegou uma jarra pesada, pronto para começar. A expressão do mordomo endureceu com determinação. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, aceitando formalmente a tarefa. Embora indigno, ele, Sebas Christian, ajudaria seu mestre com todas as suas forças. Alban, ao fundo, soltou um grito de comemoração, reconhecendo em particular a árdua tarefa que o esperava. Uma semana depois, o treinamento estava a todo vapor. Alban estava esparramado no chão, completamente exausto. Ele gritava de agonia, com os pés inchados, os braços trêmulos e as costelas doendo. Sebas, observando calmamente à distância, simplesmente perguntou se o jovem mestre estava pronto para desistir. O treinamento do mordomo era implacável. Um golpe poderoso com uma espada de madeira mandou Alban voando para trás com um grito. Ele protestou que já estava ciente de sua fraqueza, mas que Sebas era simplesmente poderoso demais. Sebas apenas sorriu, comentando que era melhor fortalecer os músculos de forma equilibrada. Ele desabou mais uma vez, ofegante. Não adiantava, seu corpo se recusava a obedecer seus comandos, e cada respiração era uma agonia ardente em seus músculos. Eu desisto, ele sussurrou, completamente derrotado. No entanto, a voz de Sebas cortou seu desespero. O mordomo calmamente o aconselhou que, como estava começando com uma desvantagem tão grande, seria sensato prosseguir em um ritmo mais lento. Ele então apresentou uma avaliação séria. No ritmo atual, provavelmente levaria um ano inteiro apenas para perder peso, e perto de 3 anos para alcançar qualquer nível de maestria com a espada. As palavras atingiram Alban, cujos olhos se arregalaram em descrença. Seu choque rapidamente se transformou em um sorriso sombrio. Ele se levantou, segurando sua espada. Reconhecendo que o caminho seria problemático, ele sentiu sua determinação renovada. Ainda era uma melhoria. Ele olhou para seu mordomo e pediu sua companhia contínua nesta jornada difícil. Satisfeito com a determinação do jovem lorde, Sebas sorri, afirmando que esse é o espírito. Ele promete acompanhar Alban até onde quer que ele deseje ir neste caminho. Um mês depois, o treinamento está em andamento. Enquanto suas espadas de madeira se chocam, Sebas critica a esgrima de seu aluno, observando que não é ruim, mas ainda muito lenta. Alban, desafiador, grita de volta que ainda não acabou. Outro mês se passa, e a intensidade do treinamento aumenta. Sebas habilmente lança Alban pelos ares, repreendendo-o por baixar a guarda. Surpreso com a manobra, Alban só consegue gritar o nome de seu mentor. Ao final do 3º mês, Alban, embora ofegante, consegue se manter firme. Ele declara que finalmente o alcançou.
Sebas acha o progresso agradável, notando em particular que Alban sempre levou este esforço a sério. O treinamento deles então se move para um novo local, a entrada de uma caverna. Alban fica chocado ao saber que há uma masmorra em seu território. Sebas explica que é uma de baixo risco com monstros fracos e que, após 3 meses de treinamento, Alban fez um progresso significativo em sua maestria. Ele continua, revelando o propósito da visita. É hora de confirmar se as habilidades de espada de Alban têm alguma utilidade em combate prático. Sebas deseja ver os resultados do treinamento em primeira mão. Alban percebe que este é seu exame final. Como se fosse um sinal, Sebas aponta para uma criatura mais ao fundo da caverna, identificando-a como um goblin, um monstro de nível relativamente baixo. Ele explica que, embora goblins normalmente se movam em bandos, este parece estar separado de seu grupo. Com uma expressão severa, Sebas então faz uma pergunta direta a seu aluno. Você consegue matá-lo? O rosto de Alban endurece enquanto ele cerra o punho. Em resposta, ele dá um passo à frente, com o olhar fixo no goblin solitário. Ele avança firmemente, preparando-se para sua primeira batalha de verdade. Enquanto Alban enfrenta a criatura, Sebas reflete sobre a jornada de seu aluno. Ele acreditava inicialmente que a determinação do garoto preguiçoso duraria no máximo 3 dias. Tinha certeza de que Alban nunca iria até o fim. No entanto, ele estava enganado. Alban absorveu cada lição com uma velocidade incrível, levando-o a este exato momento. Ele brande sua espada com intensidade focada, um testamento à crença de que não há limites para um gênio esforçado. A lâmina corta o ar, mirando em seu último adversário. Enquanto o último goblin cai, ele fica ofegante em meio à penumbra da caverna. Observando à distância, Sebas é dominado pela emoção, seu coração batendo com uma empolgação esquecida. Com lágrimas nos olhos, ele declara com total confiança que Alban é verdadeiramente notável, um espadachim amado pelos deuses. Alban paira sobre os corpos de seus inimigos derrotados, sua expressão sombria. Sebas se maravilha com a incrível, porém assustadoramente fria e impiedosa, eficiência do abate. Ele se aproxima do jovem, seu treinamento agora completo. Sebas o olha nos olhos e afirma categoricamente que Alban ficou mais forte e que ele não tem mais nada a lhe ensinar. A declaração paira no ar. Alban, com o rosto ainda marcado pela sujeira e sangue da batalha, processa a finalidade das palavras de seu mentor. Sua surpresa dá lugar a uma onda de realização. Ele cerra o punho com força, um sorriso de satisfação arduamente conquistada rompendo o cansaço. 3 meses depois, de volta à propriedade Aldran, a atmosfera está longe de ser calma. Alban, vestido novamente com seu traje nobre, bate as mãos em uma mesa e exige saber se é verdade que recebeu uma proposta de casamento. Sebas, sempre o mordomo composto, o repreende gentilmente por seu volume. Ele recua por um momento, questionando se isso poderia realmente ser considerado uma boa notícia. Sua apreensão, no entanto, rapidamente se transforma em empolgação. Ele começa a sonhar acordado sobre finalmente ter uma esposa, imaginando que tipo de pessoa ela poderia ser e esperando que seja fofa e gentil. Seu devaneio cessa quando uma pergunta crucial lhe vem à mente. Ele se vira para o mordomo e pergunta qual família fez a proposta. Sebas desvia o olhar ligeiramente, cobrindo uma pequena tosse com a mão. O mordomo dá a resposta, a família do Cal Beryl. O nome atinge Alban com a força de um golpe físico, sua expressão se transformando em uma de incredulidade atônita. Ele questiona Sebas freneticamente, incapaz de compreender por que a prestigiosa família do Cal Beryl o consideraria. A diferença de status entre eles é imensa, ele é apenas um barão. Ele exige saber o motivo, sua voz ecoando pela noite enquanto morcegos alçam voo de uma janela próxima. Uma memória súbita e arrepiante vem à tona. Ele se lembra de um detalhe da história que conhece, o personagem Alban, de fato, se casou com alguém. Um nome surge em sua mente com um horror crescente, Letícia Beryl. Ela é conhecida como uma criança problema, uma jovem cujo noivado foi anulado por causa de seus delitos, deixando-a como uma para sem outras perspectivas. O peso dessa revelação o esmaga. Ele encara o vazio, completamente desolado, questionando qual foi o sentido de todo o seu trabalho árduo nos últimos 6 meses. No fim das contas, ele percebe, ainda está em um caminho direto para a própria ruína. Enquanto ele desaba em derrota, Sebas o observa. O mordomo nota que a jovem dama da família Beryl de fato parece ter uma personalidade difícil, chamando a situação sem rodeios de um pé no saco. Apesar disso, ele oferece um encorajamento simples, quase indiferente. Por favor, dê o seu melhor, Alban-sama. Com uma expressão de pura exasperação, Alban Aldra levantou as mãos, perguntando em voz alta se poderia recusar. O simples pensamento da situação era um tormento que ele desejava evitar, um sentimento que guardou para si enquanto seu mordomo, Sebas, permanecia ao lado. Sebas calmamente expôs as consequências, sugerindo que se Alban desejasse transformar a poderosa família do Cal Beryl em inimiga, ele estava à vontade para tentar. A ameaça apenas fez a situação parecer ainda mais problemática aos olhos de Alban, mesmo com uma criada distante oferecendo uma palavra de encorajamento. O mordomo insistiu, questionando por que uma conexão com a família Beryl não garantiria a segurança de sua própria família. Alban retrucou, com a voz cheia de pânico, insistindo que essa mesma conexão era o caminho para sua própria ruína. Mais tarde, em um escritório particular, Sebas perguntou sobre as ações específicas da jovem em questão. Ele começou a recontar os últimos rumores que havia ouvido. De acordo com os boatos, a dama havia desviado impostos da propriedade de sua família e descaradamente levado um jovem para a mansão. Sebas continuou, acrescentando que ela também era uma esbanjadora notória que havia até mesmo tocado nos bens de seu próprio noivo.
Ouvindo a ladainha de escândalos, Alban só pôde concluir que ela parecia completamente desequilibrada. O peso dessa informação o abateu. Ele cerrou o punho, sentindo que todo o esforço que fizera, até mesmo perder tanto peso para alterar seu destino, agora parecia totalmente inútil. Do lado de fora da janela, o som de corvos ecoava agourentamente. Sua frustração se solidificou, seu olhar tornando-se fixo e intenso. Momentos depois, o som de uma carruagem se aproximando anunciou a chegada dela. De pé ao lado de Sebas na entrada, Alban se preparou, sussurrando que a hora finalmente havia chegado. Ele não pôde deixar de se perguntar que tipo de pessoa monstruosa iria aparecer. A porta da carruagem se abriu, e uma única figura saiu. Letícia Barrow desceu, seu comportamento equilibrado e sua expressão indecifrável enquanto se movia em direção à mansão. À medida que ela se aproximava, suas expectativas foram destruídas. A mulher diante dele não era nada parecida com o que os rumores sugeriam. Atordoado com sua aparência, ele se pegou pensando que ela era bonita, antes de conseguir oferecer uma saudação formal. Bom dia para você. Ele só conseguiu gaguejar uma resposta enquanto a jovem se apresentava como Letícia Barrow. Ela anunciou formalmente que estaria sob os cuidados da família Aldrin a partir de então e pediu que cuidassem dela. Assim que Letícia terminou, Sebas deu um passo à frente, apresentando-se como um mordomo. Ele se ofereceu para levá-la ao seu quarto, supondo que ela estivesse cansada da viagem, e perguntou sobre seu acompanhante. Letícia afirmou secamente que não tinha nenhum. A franqueza dela deixou Alban momentaneamente atordoado. Ignorando a reação dele, Letícia simplesmente instruiu Sebas a se apressar e guiá-la. Ela olhou para trás por cima do ombro, esclarecendo para os dois homens que tinha vindo para aquele lugar completamente sozinha. Assim que ela se afastou o suficiente para não ouvir, Alban virou-se para seu mordomo, perguntando sua opinião. Sebas começou dizendo diplomaticamente que ela era uma dama muito bonita, mas Alban interrompeu, esclarecendo que não era isso que ele estava perguntando. O mordomo pediu desculpas e ponderou como resumir sua impressão. Após um momento, enquanto ajustava cuidadosamente sua luva branca, ele ofereceu uma única e definitiva palavra: estranha. Alban concordou imediatamente com a avaliação. Ele observou que, não importava como se olhasse, ela parecia completamente diferente do que eles tinham ouvido. Sebas concordou, acrescentando que o comportamento dela não parecia condizer com o de uma garota conhecida por seus delitos. Ele elaborou que, na verdade, sentiu uma certa sabedoria vinda dela. Sebas concordou com essa conclusão, afirmando que parecia haver mais na situação do que aparentava. O mordomo expressou sua aprovação, observando que era bom que seu mestre tivesse entendido tão rapidamente. Com determinação, Alban deu-lhe uma ordem direta, investigar o que havia acontecido com Letícia, mas garantir que ninguém mais soubesse da investigação. Sebas anuiu ao comando. Alban acrescentou que tentaria obter o máximo de informações dela que pudesse, embora estivesse receoso de se envolver nos problemas internos do Ducado Barrow. Apesar do mistério, ele admitiu para si mesmo que estava aliviado, embora o motivo de seu alívio não tenha sido dito. Uma observadora não vista comenta sobre o comportamento surpreendentemente refinado de Letícia. Ela esperava alguma tola sem cultura, mas descobriu que Letícia era a própria imagem da graciosidade. A observadora continua, sugerindo a Alban que Letícia poderia até ser uma esposa adequada para ele. Ele cora com o pensamento, admitindo para si mesmo que ficaria muito satisfeito se isso acontecesse. Suas esperanças são rapidamente frustradas durante uma refeição. Enquanto ele tenta contar uma história sobre aventureiros e mímicos, Letícia o ignora completamente, sua expressão indecifrável enquanto come. Quando ela termina e agradece educadamente pela refeição, a frustração dele transborda. Ele se levanta abruptamente, gritando o nome dela, mas ela se prepara para sair sem sequer olhar em sua direção. Ele a observa partir, reclamando em voz alta que ela ainda se recusa a falar com ele. Sebas, parado por perto, oferece uma opinião seca. Talvez a piada fosse simplesmente muito chata. Alban responde bruscamente para ele calar a boca. Ele revela que Letícia o está ignorando há 3 dias inteiros. Sebas sugere que a reputação de Alban provavelmente mudou aos olhos dela, mas Alban se pergunta se ela está apenas em guarda contra ele. Cerrando o punho, ele decide não recuar. Sua determinação renovada o leva a abordá-la novamente. Ele a chama, convidando-a para um passeio, mas ela vira a cabeça deliberadamente em uma recusa silenciosa. Ele persiste, correndo atrás dela e tentando encontrar um interesse em comum, perguntando sobre seus interesses em ervas ou poções. Seus chamados repetidos ficam completamente sem resposta. Todas as suas tentativas terminaram em fracasso. Ele desaba sobre uma mesa, completo e totalmente derrotado. Ele permanece ali, lamentando que nada está funcionando. Não importa o quanto ele tente falar com ela, ela se recusa a responder. Tudo o que ele queria era, no mínimo, uma simples conversa. Ele concluiu que só restava um método. Sem tomar uma atitude drástica, ele nunca entenderia com o que ela estava lidando. Ele se aproximou das grandes portas duplas do quarto dela e bateu com firmeza, chamando: Letícia, você tem um tempo? Lá dentro, Letícia estava sentada lendo, ignorando-o propositalmente. Percebendo que estava sendo ignorado novamente, a postura de Alban mudou. Ele avisou que ficar dentro de casa o tempo todo era ruim para sua saúde e sugeriu que saíssem. Com uma careta, ele resolveu que, se ela queria jogar assim, ele entraria no jogo, como um vilão faria. Com um chute súbito e violento, ele estilhaçou as portas, invadindo o quarto em meio a uma chuva de madeira e vidro lascados. A entrada explosiva deixou Letícia completamente atonita, com os olhos arregalados de incredulidade, conseguindo apenas ofegar, o que? Ele passou calmamente pelos destroços. Com licença, disse ele. Letícia, tremendo de raiva, exigiu saber como ele pôde fazer uma coisa daquelas.
Alban prometeu casualmente que mandaria consertar a porta, mas ela retrucou que a porta não era o problema. Sua indignação explodiu. De braços cruzados, ela gritou com ele por ousar invadir o quarto de uma dama sem permissão, exigindo que ele tivesse um pingo de vergonha. Ele respondeu com um sorriso malicioso e confiante. Desculpe, mas na verdade eu sou um canalha, sabe? Admitiu ele. Ele declarou que, para atingir seu objetivo, ele até invadiria o quarto de uma mulher. Atônita, ela só conseguiu questionar qual era o objetivo dele. Ele se inclinou sobre a mesa que o separava. Sem mais delongas, anunciou ele com um sorriso encantador. Letícia, saia em um encontro comigo. Sua exigência audaciosa a deixou completamente sem palavras, com a mente confusa enquanto ela emitia um fraco e confuso Lá fora, Alban Aldra estica os braços, comentando sobre como o ar é revigorante. Ele se vira para Letícia Barrow, perguntando se ela concorda. Com uma expressão fria, ela admite que talvez se sentisse da mesma forma se ele não estivesse presente. Ele percebe que ela ainda está completamente em guarda perto dele. Ele imagina os insultos internos dela, rotulando como um canalha. Com um suspiro, ele reflete que, se os papéis fossem invertidos, ele também não conseguiria confiar em alguém como Alban Aldra. Deixando o pensamento de lado, ele aponta para um caminho que sobe a montanha, sugerindo que o sigam para ver uma bela paisagem. Após uma breve pausa, Letícia concorda em voz baixa. Enquanto prosseguem, ela de repente tropeça no terreno irregular. Ela pede para ele esperar, admitindo que não está acostumada a andar em trilhas de montanha. Ela o repreende por não tê-la avisado com antecedência, já que ele havia planejado tal caminhada. Alban pede desculpas, e pedindo licença, se abaixa em direção a ela. Em um movimento rápido, ele a pega no colo, no estilo noiva. Letícia solta um grito de surpresa. Ele sorri, explicando que, assim, ela não torcerá o pé. Segurada com firmeza, ela imediatamente diz para ele não tocá-la. Alban a tranquiliza, dizendo que não fará nada de estranho, pois isso só causaria problemas, embora as palavras dela pareçam magoá-lo. Ele se maravilha internamente com a facilidade com que consegue carregá-la, agradecendo mentalmente a Sebas por seu treinamento. Ao mesmo tempo, Letícia pensa que, mesmo que ele não esteja fazendo nada estranho, parece que ele está pensando em algo estranho, um pensamento que atinge Alban com uma precisão assustadora. Continuando, ele diz com entusiasmo para ela olhar para frente, anunciando que o destino deles agora está visível. Letícia ergue o olhar de seus braços, curiosa. A vista diante deles é uma paisagem deslumbrante e vasta. Letícia encara, um uau silencioso escapando de seus lábios enquanto ela admira a vista. Alban a observa, com um sorriso gentil no rosto. Ela olhou para ele, surpresa, enquanto ele explicava que daquele ponto de observação, eles podiam ver todo o território Aldra. Ele confessou com sinceridade que queria muito mostrar aquilo a ela. Ele continuou, acrescentando que, afinal, eles cuidariam daquele território juntos a partir de agora. A declaração pareceu pegar Letícia de surpresa, e seus olhos se arregalaram levemente. Enquanto caminhavam, ela refletiu sobre os rumores que tinha ouvido, que Alban Aldra era um bandido arrogante e insolente. Ela comentou em voz alta que ele era bem diferente do que lhe haviam dito, fazendo-o parar, confuso. Ele se virou para ela com um sorriso, corrigindo a avaliação dela. Os rumores esqueceram de mencionar que ele era preguiçoso, declarou ele, e também que não era um mero bandido. Seu sorriso se alargou, revelando dentes afiados enquanto ele apontava um dedo para cima. Eu sou um vilão, proclamou ele, para a diversão de Letícia. Ela sorriu calorosamente, uma expressão radiante que deixou Alban momentaneamente sem palavras. Ela rebateu a afirmação dele de forma brincalhona, observando que vilões não costumam se autodenominar vilões. A risada dela ecoou à beira da água. Enquanto a observava entrar no riacho raso, Alban pensou consigo mesmo que a risada dela era o melhor som do mundo. Ela chamou o nome dele, com um rosto iluminado de alegria. Ela lhe disse que a água estava fresca e agradável, uma mudança revigorante para uma garota da cidade, um sentimento que ele reconheceu silenciosamente para si mesmo. Agora sentados juntos à beira da água, ela perguntou se afirmar seu domínio sobre uma garota da cidade o fazia se sentir bem. Ele sorriu, admitindo que estava apenas brincando e que não estava tentando fazer isso. Ele então ficou mais sério, chamando-a pelo nome. Ele observou que eles ainda não sabiam nada um do outro e sugeriu que aproveitassem a oportunidade para se apresentarem adequadamente. Letícia suspirou, afirmando que não estava muito interessada, mas Alban insistiu que ele estava. Ele escuta enquanto Letícia Barrow se apresenta formalmente, dizendo que suas comidas favoritas são chá preto e scones e que seu hobby é brincar com crianças. Ele comenta que ela deve gostar de crianças, e ela esclarece que, pelo menos, não as odeia. Ele então anuncia que é a sua vez. Ele se apresenta como Alban Aldra. Sua comida favorita é bife, embora ele esteja evitando no momento para controlar o peso, e seus hobbies são praticar com a espada e simplesmente vadiar. Letícia reflete que não consegue dizer se ele é um trabalhador esforçado ou um preguiçoso, um sentimento que ele, rindo, admite que também tem sobre si mesmo. Ele continua, dizendo que gosta dela do jeito que ela está agora e brinca que ele deve ser um trabalhador esforçado para ter transformado o corpo dela daquela forma. A troca de palavras descontraída é interrompida por um rugido ensurdecedor. Da floresta, emerge um urso assassino, imenso e monstruoso. Os ursos desta floresta são uma praga conhecida, que frequentemente come as colheitas. Letícia entra em pânico, perguntando por que ele está explicando isso agora e insistindo para que fujam. A fera ruge novamente, com o olhar fixo nela. Alban percebe que o alvo é Letícia e, calmamente, saca sua espada, protegendo-a da ameaça. Com uma expressão fria, ele se interpõe entre ela e o monstro.
Em um clarão de aço, ele decapita o urso, declarando que pragas como aquela deveriam ficar longe de Letícia. O corpo imenso da fera desaba atrás dele. Ele suspira, lamentando que a conversa deles finalmente estava indo bem, e então se vira para Letícia para perguntar se ela está bem. Ela treme, garantindo que está bem, mas que apenas se assustou, pois nunca tinha visto um monstro antes. Observando-a, Alban se repreende mentalmente, percebendo que é claro que ela estaria com medo depois de tal ataque. Agindo com base nesse pensamento, ele rapidamente diminui a distância entre eles e a segura gentilmente pelos ombros. Surpresa com o movimento repentino, ela ergue o olhar e sussurra o nome dele. Ele olha para ela, com expressão repleta de alívio sincero. Ele diz a ela, suavemente, que está muito feliz por ela estar sã e salva. Suas palavras genuínas parecem atravessar o choque dela. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto uma única lágrima começa a se formar. Ela apertou suavemente o braço dele, chamando seu nome para obter sua atenção. Ele se virou, confuso com a pergunta dela. Com o olhar baixo, ela perguntou por que ele estava sendo tão gentil. Ele só conseguiu perguntar o que ela queria dizer. Ela olhou para ele, com a voz cheia de genuína confusão, e questionou se ele não estava simplesmente sendo forçado a um casamento político com ela. Sua expressão séria se desfez em um sorriso brincalhão enquanto ele declarava seu desejo de flertar com sua esposa fofa. Não convencida, ela argumentou que ele poderia simplesmente ter garantido o apoio da família dela sem envolvê-la pessoalmente, exigindo saber suas verdadeiras razões. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma intensidade fria e calculista. Ele revelou que sua verdadeira intenção não era afeto, mas investigação, descobrir o que ela havia feito e quem ela havia provocado. Ele admitiu que seu comportamento anterior era apenas uma fachada. Pegando a mão dela, ele ofereceu um conselho, explicando que, embora ela não tivesse relação com seus problemas antes, agora estava envolvida. Ele a avisou que a ignorância seria seu curso de ação mais seguro. A expressão dela endureceu com determinação. Ela olhou para ele e deu um ultimato surpreendente. Se ele realmente desejava manter a família Aldran segura, então deveria tratá-la mal. A declaração inesperada o deixou completamente atordoado. Letícia Barrow recorda sua infância. Com a tenridade de 5 anos, ela soube que tinha um noivo, o Duque Mauro Berkeley. Quando menina, ela se perguntava inocentemente que tipo de homem maravilhoso ele seria. A realidade, no entanto, era que o Duque Mauro era um completo tolo. Ele vivia uma vida de pura decadência, cercado por mulheres, rindo espalhafatosamente enquanto as incentivava a pegar o quanto quisessem, insinuando o que esperava em troca. Essa memória leva a um confronto específico. Letícia entra em um cômodo e encontra Mauro relaxando com suas companheiras. Ao notarem sua chegada, ele se dirige a ela sem nem mesmo se virar, perguntando com desdém o que ela quer. Ela para diante dele, com uma expressão firme, e exige que ele a escute. Ela explica que o aumento dos impostos se tornou um fardo severo para o povo de seu domínio, alertando que, se as coisas continuarem nesse ritmo, eles enfrentarão a ruína. Ele zomba de seu apelo. Com um gesto desdenhoso, ele a menospreza, afirmando que uma mera mulher canal da família Barrow não tem o direito de se intrometer em política. O insulto, que a reduz a uma simples ferramenta política, a deixa visivelmente atordoada. Seu choque dá lugar a uma fúria silenciosa. Letícia cerra a mão em um punho cerrado, o tecido de seu vestido enrugando sob a pressão de sua raiva contida. Humilhada, ela se vira e sai da sala. Enquanto as portas começam a se fechar atrás dela, ela pode ouvir as outras mulheres zombando dela, uma repetindo o termo cruel, mulher canal, enquanto a outra finge pena, incapaz de parar de rir. Uma vez sozinha, sua compostura se desfaz. Ela se encosta na parede, com lágrimas de frustração e tristeza brotando em seus olhos. A dolorosa verdade se instala: este homem é seu precioso noivo, aquele a quem ela foi ensinada a dedicar sua vida inteira desde a infância. No entanto, além de seu sofrimento pessoal, a situação do povo permanece. As ruas do domínio mostram sinais claros de pobreza e negligência, uma visualização nítida do problema que ela tentou resolver. Essa realidade parece tê-la impulsionado à ação. Agora, sob a cobertura da folhagem, Letícia se move furtivamente, espiando por trás de uma quina de pedra com um olhar de determinação cautelosa. Ela testemunhou a dura realidade das ruas. Uma criança chorava por seu pai, deitado em um caixão simples. Outra implorava por um pouco de comida. No caos, um homem pego roubando gritava que seu próprio filho estava doente, seu desespero ecoando em meio à multidão que tossia. Enquanto observava das sombras, ela ouviu o desespero silencioso de uma família. Era a 12ª vez naquele mês que eles não tinham mais comida. Essa dura constatação a levou a um cofre, onde o tilintar de moedas encheu o ar. Com um engolir determinado, ela entendeu que, nesse ritmo, algo precisava ser feito. Ela pensou nos impostos do povo, cerrando o punho. Se Mauro ia apenas desperdiçá-los, então ela teria que intervir. 3 anos se passaram. A cena muda para um grande salão, cheio de nobres dançando e conversando em um baile luxuoso. Em meio à multidão que cochichava, o Duque Mauro Berkeley tomou a atenção do salão. Com um gesto teatral e um sorriso malicioso, ele anunciou a Letícia Barrow que, a partir daquele dia, o noivado deles estava oficialmente anulado. Ele zombou enquanto ela permanecia, atônita, no centro do salão. Ela só conseguiu perguntar o que ele estava dizendo. Sua voz gotejava condescendência enquanto ele expunha sua acusação para todos ouvirem. Ele alegou que esbanjar a riqueza deles não era o suficiente para ela. Ela teve a audácia de desviar o dinheiro dos impostos. Ele sorriu com desdém, perguntando se ela realmente achava que ele não notaria. A acusação causou um alvoroço na multidão. Eles sussurravam incrédulos: desvio de impostos por um membro da estimada família Barrow?
Letícia ficou paralisada, o peso dos olhares deles a pressionando. Ele se inclinou, sua expressão fria. Qualquer que fosse o motivo dela, ele declarou, roubar é roubar. Atordoada, ela tentou protestar, explicar que estava apenas tentando. Com outra mulher pressionada contra si, o Duque Mauro apontou desdenhosamente, declarando que Letícia não tinha mais o direito de pisar em seu território. A mulher ao seu lado gritou de alegria, elogiando quão incrível ele era. Ao ver isso, ela cerrou o punho. Ela reconheceu a mulher com ele, era a mulher daquela vez. A constatação pesou em seu coração como uma pedra. Sua mente viajou de volta aos seus sonhos de infância. Ela se lembrou de si mesma como uma garotinha, desejando um bom dia ao Berkeley-sama, imaginando um futuro que agora entendia que nunca mais veria. Aquele futuro agora se fora. Ela mordeu o lábio, dizendo a si mesma que não tinha o direito de chorar. Do outro lado do salão, a voz de Mauro trovejou, exigindo saber por que todos estavam parados e ordenando que se apressassem e atirassem dali. Apesar da humilhação, ela ergueu o olhar com determinação. Ela entendia. Havia feito o que fez sabendo muito bem quais seriam as consequências. Meio ano se passou. Na casa dos Barrow, Letícia foi informada de seu novo noivo, Alban Aldrin. Todo nobre já tinha ouvido os rumores de que ele era o pior tipo de aristocrata, arrogante, egoísta e preguiçoso. Ela não pôde deixar de sentir que isso era alguma forma de punição divina por seus pecados. No entanto, a realidade de Alban era completamente diferente. Ele não fora nada além de gentil, expressando sua alegria por ela estar sã e salva. Ele prometeu que cuidariam do território juntos a partir de agora e até a convidou para um encontro. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela se lembrava. Ele a viu por quem ela realmente era. Ele até mesmo acreditou nela. Era exatamente por essa razão que ela não podia se envolver. Ela observava das sombras, determinada a não colocar algo em perigo. O pensamento de perder algo precioso novamente, de ter suas esperanças despedaçadas mais uma vez, ela odiava isso. Ela odiava tudo isso. Dominada pela emoção, ela desabou em seu quarto, agarrando o peito. As lágrimas corriam livremente enquanto ela ficava com uma única e desesperada pergunta. O que ela deveria fazer? Em um grande salão iluminado pelo sol, Sebas informa a Alban que parece que Letícia foi incriminada no assunto. Mais adiante no corredor, Alban reconhece silenciosamente que já ouviu o suficiente. Ele se vira, sua expressão endurecendo em um sorriso arrepiante. Um único e sombrio pensamento consome. Como ele deveria matar o homem responsável? Enquanto a mente de Alban se enche de possibilidades violentas, Sebas o interrompe calmamente com um simples não. Ele explica que o resumo, que Mauro incriminou Letícia por seus próprios pecados e depois a descartou, está incompleto. Há mais na história, e ele ainda não terminou de explicar. O mordomo então revela uma verdade surpreendente. Letícia, de fato, teve participação nos bens da família Berkeley. Ele confirma que, no mínimo, essa parte da acusação não era falsa, deixando Alban completamente chocado. Ele bate com o punho na mesa, gritando em descrença. É impossível, ele insiste, convencido de que não há como ela ter feito algo assim. Sebas pede que ele se acalme, reiterando que, embora seja verdade, ela tinha um motivo. Inclinando-se sobre a mesa, com a raiva momentaneamente contida pela curiosidade, Alba exige saber qual era esse motivo. A explicação começa com uma imagem do passado, Letícia sorrindo calorosamente para uma criança encantada. Sebas revela toda a verdade. Letícia estava desviando impostos do território para financiar um abrigo para crianças abandonadas que viviam na pobreza, como mostra uma lembrança dela servindo comida para um salão cheio delas. Enquanto Alban processa a informação, Sebas confirma, Letícia estava roubando pelas crianças. Ele acrescenta que ela também vinha usando imprudentemente os bens da família Berkeley para ajudar os pobres e melhorar seu padrão de vida. Uma silenciosa compreensão surge em Alban ao se lembrar que ela sempre pareceu gostar de crianças. Ele se endireita, impressionado. Minha nossa, ele murmura. Ele agora entende que Letícia esteve fazendo de tudo para limpar a bagunça deixada pela incompetência de Mauro. Ele percebe que as recentes tentativas dela de afastá-lo eram para manter ele e sua família seguros, um ato altruísta que solidifica sua determinação. Ele ficou em silêncio por um momento, processando a revelação. Então, chamou o nome de seu mordomo. Do outro lado do corredor, Sebas se virou e o atendeu, perguntando o que seu mestre desejava. Ele então perguntou o que Sebas realmente pensava depois de ouvir toda a história, incentivando-o a ser honesto. O mordomo não mediu palavras. Ele afirmou sem rodeios que, para ser grosseiro, a situação toda era uma completa besteira. Um sorriso sombrio e predatório se espalhou pelo rosto de Alban. Ele concordou completamente com o sentimento de seu mordomo. Cerrando o punho, ele pediu a ajuda de Sebas, jurando mostrar ao desgraçado que incriminou Letícia o que um verdadeiro vilão pode fazer. Letícia para, com um pedaço de pão na mão, sua expressão é de incredulidade. Ela pede um esclarecimento, e Alban, sentado à sua frente, confirma calmamente a suspeita dela, cutucando a mesa. Ele afirma sem rodeios que foi ele quem espalhou os rumores. Ele explica seu motivo com um sorriso confiante. Para limpar o nome de Lady Letícia e resolver seus remorsos, ele começou um boato de que Alban Aldrin está planejando sua vingança contra o Duque Mauro. Ela gagueja, mal conseguindo formar a palavra você, enquanto ele se inclina para trás, confirmando que sim, é esse tipo de boato. Sua compostura se desfaz quando ela se levanta abruptamente, avisando de que tal ação inevitavelmente atrairá a atenção indesejada do Duque Mauro. Alban, no entanto, permanece perfeitamente calmo, apenas dizendo a ela para se acalmar. Ele então revela que há mais em seu plano, afirmando que também está espalhando outro boato.
Letícia, surpresa, só consegue perguntar o que ele quer dizer. Ele elabora sobre a segunda e contraditória história que colocou em circulação, que ele e Lady Letícia não estão em bons termos, e que ele pretende pagar secretamente ao Duque Mauro uma grande quantia em dinheiro para que ela seja descartada. Ele conclui sua explicação com um sorriso malicioso, acrescentando a frase, ou assim diz a história. Ela expressa sua confusão, apontando que o segundo boato é o completo oposto do primeiro. Ele se inclina para a frente, sua expressão astuta e conhecedora. Ele explica que essa contradição é precisamente o que torna o plano perfeito, porque os boatos são mais eficazes contra alguém que está escondendo algo. Enquanto isso, na propriedade Berkeley, o Duque Mauro senta-se em meio a pilhas de moedas, reagindo com clara agitação. Ele questiona os relatórios conflitantes que recebeu, exclamando que as últimas notícias são o oposto do que ele tinha ouvido antes. Ele ouvia os rumores que circulavam ao seu redor. Uma nobre recontava as histórias que se espalhavam pela cidade, que ele tinha uma péssima reputação, que estava sobrecarregando Letícia de trabalho, ou pior, que a mantinha aprisionada. A mulher parecia confusa com as histórias conflitantes, mas ele simplesmente se recostou com um sorriso confiante, sugerindo que o rumor de que eles não se davam bem poderia muito bem ser verdade. Sua mente acelerou, montando sua própria versão da verdade. Ele imaginou Alban Aldrin, um homem que considerava ter a pior personalidade possível, e concluiu que não havia como uma mulher rigorosa como Letícia ser uma boa parceira para ele. O pensamento de que Alban poderia ir tão longe a ponto de matá-la até lhe passou pela cabeça. Enquanto isso, os arquitetos de sua confusão avaliavam o próximo passo. Letícia ressaltou que tudo ainda não passava de rumores e que precisavam de algo mais decisivo. Alban, tomando um gole de seu chá, concordou, afirmando calmamente que Mauro já devia estar em pânico. Ele pousou a xícara, sua expressão tornando-se séria enquanto olhava diretamente para ela. Era exatamente por isso, ele explicou, que precisava dela. Suas mãos se fecharam em punhos. Ela se desculpou, mas recusou o pedido dele, afirmando que não poderia arrastar toda a casa Aldrin para um conflito nascido de sua vingança pessoal. Ele permaneceu impassível diante da recusa dela, insistindo que não se tratava apenas da vingança dela. Ele declarou que não ficaria satisfeito se a situação continuasse, revelando que sabia a verdade por trás de cada coisa ruim que ela acreditava ter feito. Ela desviou o olhar, ainda sobrecarregada por seu passado, insistindo que ela, de fato, cometeu aqueles crimes. Alban calmamente rebateu, afirmando que tudo o que ela fez foi pelo bem do povo de seu território. Ela se virou de volta para ele, questionando se saber a verdade o levará ao arrependimento. Com um sorriso confiante, ele negou completamente. Seu sorriso se alargou ligeiramente enquanto ele esclarecia sua posição, afirmando que, na verdade, o oposto era verdade. Ele explica para Letícia que saber mais sobre ela, na verdade, tranquilizou seu coração. Ela se senta à mesa, do outro lado dele, ouvindo atentamente sua inesperada afirmação. Colocando as mãos gentilmente sobre as dela, ele declara que seu coração já está decidido. Ele faz um voto solene de que irá prezá-la pelo resto de sua vida. Seu olhar permanece fixo nela enquanto ele proclama que ela é verdadeiramente digna de ser sua esposa e que ele nunca a deixará ir. Ele faz um juramento inquebrável. Ele nunca a trairá, nem mesmo que o céu e a terra virem de cabeça para baixo. Sua profunda declaração a comove até as lágrimas. Dominada pela emoção, ela só consegue sussurrar o nome dele. Sua expressão muda, endurecendo com determinação. Ele promete fazer com que aquele que lhe causou tanta dor pague por suas ações, afirmando que é exatamente por isso que ele nunca poderá perdoar Mauro. Ela enxuga uma lágrima, um leve sorriso irônico tocando seus lábios. Com um toque de ironia, ela comenta que suas palavras nobres dificilmente se encaixam em alguém que deveria ser um grande vilão. Mas talvez os maiores vilões sejam, na verdade, aqueles que mais valorizam as pessoas que amam. O entendimento mútuo deles se solidifica na sala silenciosa, com Sebas vigiando. Algum tempo depois, dentro do território Aldrin, erguem-se os vastos armazéns de alimentos. Dentro de um dos armazéns, Letícia espera em meio a prateleiras imponentes de suprimentos. O som de um passo quebra o silêncio enquanto a voz de um homem comenta que a fez esperar. O homem que chegou é ninguém menos que o Duque Mauro Berkeley, com um sorriso condescendente no rosto. Ele a chama simplesmente de Letícia, uma familiaridade que ela nota internamente ser tão desrespeitosa como sempre. O confronto que ela antecipava começou. Ela observava enquanto o Duque Mauro Berkeley segurava uma carta, expressando sua surpresa por ela ter de fato enviado uma. Em resposta, ela confirmou que já estava farta, afirmando que não podia mais viver como esposa do Barão Aldrin. Mauro, zombeteiro, ergueu o documento, comentando que aquilo era menos uma carta e mais um item amaldiçoado, cheio de reclamações sobre o barão. Ela implorou a ele, dizendo que ele era um homem muito melhor do que seu marido jamais seria. Ela se ofereceu para se desculpar por tudo se ele apenas a tirasse da casa Aldrin. A nobre ao lado de Mauro então perguntou se o barão Aldrin era realmente tão terrível, ao que Letícia simplesmente confirmou. Mauro ouvia, com uma expressão pensativa no rosto enquanto processava a aparente miséria dela. Ele se virou para sua acompanhante, perguntando se ela tinha ouvido as palavras de Letícia, antes de cair numa gargalhada zombeteira. A nobre observava, confusa com sua explosão repentina. Sua risada foi interrompida pela chegada de uma figura que ele identificou em voz alta, o barão Aldrin. Letícia olhou incrédula para a aparição repentina de seu marido. Ela exigiu saber o que Mauro tinha acabado de dizer, mas ele simplesmente revelou um fato crucial que ela não havia percebido. Ele também esteve em contato com o marido dela. Ele detalhou seu plano, explicando que, embora circulassem rumores de suas brigas constantes, a carta dela foi a confirmação final de que ele precisava
Com um sorriso cruel, ele declarou que no momento em que ela implorou por salvação, ela selou seu próprio destino. Ele então confessou seus verdadeiros sentimentos, admitindo que a odiava desde o início, descartando-a como uma mulher tensa e sem charme algum. Enquanto Mauro se regozijava, Alban deu um passo à frente, colocando a mão em seu ombro. Ele reconheceu que, embora Mauro a visse apenas como a jovem dama da família do Call Barrow, e que tenha sido um grande esforço cancelar o noivado deles, a pessoa que Mauro acabará de trair era agora sua própria aliada de confiança. Ele apontou para o Duque Mauro, cujo rosto era uma máscara de confusão. O Duque gaguejou, pedindo por suas ordens, ao que Alban simplesmente respondeu, certo. Com isso, a confusão do Duque Mauro se transformou em um sorriso cruel. Ele voltou sua atenção para a aparentemente aterrorizada Letícia Barrow e deu uma ordem arrepiante a Alban: mate Letícia Barrow. Mate-a. A ordem não foi recebida com obediência, mas com um sorriso largo e ansioso. Alban declarou que estava esperando que Mauro dissesse exatamente isso. Em um borrão de movimento, ele avançou, não contra Letícia, mas contra os próprios guardas do Duque. Sua lâmina brilhou, derrubando-os em um instante. Enquanto o Duque e sua companheira olhavam incrédulos, Alban postou-se calmamente ao lado de uma Letícia serena. Ele a elogiou por sua atuação incrível, e ela, por sua vez, confirmou que o plano deles havia funcionado perfeitamente. Letícia então voltou seu olhar para o Duque boquiaberto, com um sorriso astuto no rosto. Ela fingiu humildade, afirmando que estava muito honrada em receber tal elogio, deixando Mauro pasmo diante de sua derrota total. Em um vasto armazém, o Duque Mauro Berkeley avança em direção a Alban Aldrin, com um rosto contorcido de raiva. Ele aponta um dedo acusador, exigindo saber se tudo isso fazia parte do plano de Alban. Um leve sorriso surge nos lábios de Alban enquanto ele questiona calmamente a acusação, lembrando ao Duque que foi ele quem primeiro tentou incriminar Letícia. Com um movimento rápido e fluido, ele desembainha sua espada e a aponta para Mauro. Seus olhos estão frios enquanto ele declara que não o perdoará. Ele jura fazer Mauro sentir o mesmo desespero que Letícia foi forçada a suportar. Diante da ameaça, Mauro começa a tremer e a soluçar. Recuperando um pingo de bravata, Mauro ressalta que a conivência deles é traição, um crime grave. A nobre ao seu lado concorda, questionando se um mero barão e uma nobre desonrada realmente acreditam que podem escapar da punição. Mauro sorri, confiante de que recuperou o controle. Sua confiança se despedaça quando uma figura severa e imponente com um tapa-olho entra em cena. O recém-chegado sugere que talvez seja hora de solidificar a posição do barão Aldrin. Mauro olha para cima, gaguejando em descrença. O homem ordena que o Duque Mauro Berkeley se acalme, afirmando que qualquer pretensão de ignorância é inútil. Ele se apresenta, Ukis de Crown, o mais alto comandante cavaleiro honorário da Ordem dos Cavaleiros do Reino. Mauro fica chocado, perguntando-se em voz alta por que Lord Crown estaria em tal lugar. Lord Crown explica que sua presença se deve a um convite de seu amigo, Sebas, para uma viagem ao território Aldrin. Ele continua, afirmando que, por pura coincidência, ouviu Mauro ordenar o assassinato da família do Call Barrow. Enquanto Mauro começa a negar, Sebas se adianta com uma carta que afirma ter roubado de Alban. Em pânico, Mauro arrebata, insistindo que tudo não passa de um plano de Alban. Após examinar a carta, Lord Crown esclarece que ela não contém menção de assassinato. Apenas afirma que, se Mauro desejasse se livrar de Letícia, Alban daria uma mão. Alban finge ignorância, perguntando do que eles estão falando. Letícia o observa, percebendo a verdade. Ele é um homem verdadeiramente perverso que garantiu que Lord Crown ouvisse o comando verbal, mas não deixou nenhuma prova escrita de sua própria cumplicidade. Com os fatos expostos, Lord Crown aponta para o Duque e ordena a seu cavaleiro que prenda Mauro Berkeley. Mauro encara a carta incriminadora, sua expressão é de completa derrota. Enquanto o cavaleiro se aproxima, ele faz uma última e desesperada aposta. Estendendo a mão, o Duque Mauro Berkeley brada que, por meio disto, desafia o barão Alban Aldrin para um duelo a fim de restaurar sua honra. Seu desafio não foi recebido com medo, mas com um sorriso sombrio de Alban Aldrin. Embora Alban considerasse aquilo um incômodo, ele percebeu que era a desculpa perfeita para derrotar Mauro de forma justa e direta. Com o duelo aceito, o comandante dos cavaleiros, Ukis de Crown, anunciou que serviria como testemunha oficial. Enquanto os combatentes se encaravam, Mauro fervia de raiva, jurando matar Alban. Antes que pudessem começar, Alban o interrompeu, dizendo que tinha uma pergunta a fazer primeiro. Ele perguntou a Mauro se ele tinha alguma intenção de se desculpar com Letícia, sugerindo que um pedido de desculpas sincero poderia levar a uma resolução mais pacífica. Enfurecido com a simples ideia, Mauro gritou em desafio e avançou, com a espada em riste, mandando Alban morrer. O ataque furioso foi recebido com um contra-ataque brutal. Alban declarou que não se conteria mais enquanto quebrava o nariz de Mauro com um golpe poderoso. Agarrando o rosto com dor e incredulidade, Mauro gaguejou enquanto Alban o provocava friamente, perguntando o que havia acontecido com sua ameaça anterior. Tambaleando, Mauro brandiu sua espada descontroladamente, incapaz de acertar um único golpe. Ele gritou de frustração, questionando como o preguiçoso Alban Aldrin podia ser tão forte. Esquivando-se com facilidade, Alban revelou que vinha treinando no último semestre antes de jogar Mauro no chão. De pés sobre o Duque caído, ele começou a explicar. Disse a Mauro que, enquanto ele estava festejando e fazendo seus súditos sofrerem, Letícia estava fazendo o seu melhor para ajudar o povo e evitar a ruína dele. Enquanto Letícia observava com uma expressão de dor, Mauro só conseguia gaguejar em resposta. Ele silenciou a tentativa de Mauro de falar, continuando sua condenação. Alban afirmou que os nobres são meros sanguessugas que dependem dos plebeus, um fato que Letícia entendia. Ela correu riscos para salvar o território de Berkeley, mas Mauro
Enquanto Alban torcia seu braço, o duque gritava em agonia. Seu sermão chegou à sua conclusão condenatória. No final, declarou Alban, tudo o que Mauro fez foi pisotear os sentimentos de Letícia. Com esse pronunciamento final, ele desferiu um chute poderoso, mandando o duque voando pelo salão. O chute o fez rolar pelo chão, mas Mauro se levantou, consumido por uma fúria desesperada. Gritando para Alban não mexer com ele, ele ergueu a espada para uma última e imprudente investida. Sua investida desesperada foi recebida com um único e devastador golpe. A lâmina de Alban desceu rapidamente, decepando o braço direito de Mauro na altura do cotovelo e encerrando o duelo em um jato de sangue. Ele permaneceu sobre o duque caído, cujos gritos de agonia ecoavam pelo local. Enquanto Mauro segurava o coto de seu braço, a voz de Alban cortou o ar, fria e afiada. Ele perguntou se Mauro finalmente havia provado o desespero que Letícia fora forçada a suportar e, com uma finalidade arrepiante, declarou que o duque morreria ali mesmo. No momento em que ele se preparava para desferir o golpe final, uma presença gentil o envolveu por trás. Letícia passou os braços ao redor dele, com uma expressão pacífica enquanto o abraçava. Ela suplicou a ele, com a voz suave, mas firme, dizendo que ele já tinha feito o suficiente. Com lágrimas brotando em seus olhos, ela o avisou que dar mais um passo mancharia sua própria alma. Suas palavras romperam a fúria dele, e ele só conseguiu pronunciar o nome dela em um silêncio atônito. A tensão se dissipou. Letícia olhou para ele e ofereceu um agradecimento sincero, admitindo que nunca imaginou que ele ficaria tão furioso por causa dela. À margem, Lord Crown observava a troca com um sorriso de quem sabe das coisas. A voz de um oficial ressoou pelo campo de duelo, declarando formalmente Alban Aldro vencedor. Alban virou-se para Letícia, questionando se aquele resultado era realmente o suficiente para ela. Ela afirmou que sim, explicando que apenas conseguir sua vingança era tudo o que precisava. Ela então elogiou a atuação anterior dele, chamando-a de maravilhosa e ponderando que eles dariam um bom casal. Alban concordou prontamente, sugerindo que eles deveriam almejar se tornar o casal mais vilanesco que existe. A ideia trouxe um sorriso aos rostos de ambos, enquanto Letícia considerava a união de uma dama vilã e um grande vilão a combinação perfeita. E assim, um novo pacto foi formado, construído sobre vingança compartilhada e um entendimento mútuo. Eles permaneceriam juntos, mal sobre mal, o casal mais vilanesco. Um mês após o duelo com Mauro, o dia do casamento chegou. Dentro de um grande salão, Alban Aldrin está paralisado, com a mão cobrindo a boca em estado de choque. Ele questiona por que isso está acontecendo, com os nervos à flor da pele. Seu mordomo, Sebas, se aproxima e diz firmemente para ele se controlar, lembrando de agir de maneira adequada a um noivo. Ele suspira, admitindo que não ficou tão nervoso nem mesmo durante sua primeira subjugação de goblins. A cerimônia inteira aconteceu porque Letícia sugeriu que, já que eram marido e mulher, poderiam muito bem ter uma. Sebas considera isso algo bom, uma grande nova jornada para ambos. Piscando, ele diz a Alban que ele precisa se sentir nervoso, senão Letícia certamente ficaria desapontada. As palavras de seu mordomo parecem funcionar. Alban bate as mãos na cabeça, recém-determinado. Ele declara que vai em frente, motivado pela ideia de ver Letícia em um vestido de noiva, certo de que ela ficará incrivelmente fofa. Sebas comenta que isso lembra do pai de Alban, que também estava terrivelmente nervoso no dia do casamento e teve que se bater para sair do transe. Alban acha a história nostálgica, embora admita que não consegue imaginar seus pais naquela idade. Ouvindo isso, Sebas se curva profundamente, com a voz embargada de emoção. Ele afirma que poder comparecer aos casamentos de 2 gerações da família Aldron enche de orgulho. Alban observa, comovido, e responde que ouvir Sebas dizer isso parece a maior honra que ele poderia receber. Ele faz uma pausa e então começa a acrescentar, mas para mim. Ele termina seu pensamento, dizendo a Sebas que o considera como um pai. O velho mordomo fica chocado em silêncio, com os olhos arregalados. Alban sorri, admitindo que todo o esforço de Sebas valeu a pena, mesmo ele tendo sido um pirralho problemático. Ele se sente verdadeiramente feliz agora. Dominado pela emoção, Sebas começa a chorar enquanto Alban o lembra que é hora de ir. Enquanto isso, em outro quarto, Letícia está sendo cuidada por uma nobre. A mulher pergunta se ela está se sentindo solitária, mas Letícia tranquiliza, dizendo que já se acalmou. Ela reflete sobre o fato de que nenhum de seus parentes está presente, mas a bondade das pessoas no baronato Aldra a impediu de se sentir sozinha. Ao tocar o colar em seu pescoço, ela chega a uma conclusão sobre por que não sentiu nervosismo durante sua festa de noivado com Mauro. Ela entende agora. A sensação de coração palpitante que sente no peito é porque está se casando com alguém que ama de verdade. Embora ansiedades vagas sobre o futuro ainda persistam, se eles serão um bom casal, ela sabe que sua felicidade atual supera em muito qualquer uma dessas preocupações. Enquanto ela se deleita com esse sentimento, Alban espia por uma cortina, com um sorriso largo e feliz no rosto que espelha a alegria dela. Letícia, no entanto, vira-se para Sebas, informando de que seu véu de flores está faltando. Ela comenta que essa distração não é nada parecida com ela, mas decide que, pelo menos por hoje, ela conclui seu pensamento com um sorriso gentil, pensando que talvez não seja tão ruim, afinal. Naquele exato momento, de pé no altar, a confiança de Alban desapareceu. Ele parece pálido e enjoado, pensando consigo mesmo que está tão nervoso que sente que vai vomitar. Seu pânico interno aumenta. Ele tenta repassar a sequência de eventos, Sebas e Letícia andando pelo corredor, levantando o véu, os votos, o anel, mas isso só o deixa mais ansioso.
Ele se pergunta por que as cerimônias de casamento precisam ser tão meticulosamente planejadas, admitindo para si mesmo que está com medo. Nesse momento, a entrada da noiva é anunciada, e seu rosto se contorce de terror. Ele observa, hipnotizado, enquanto Letícia se aproxima do altar. Ela é uma visão em seu vestido de noiva, com os olhos fechados em serena felicidade enquanto pétalas de flores flutuam ao seu redor. Ele fica sem fôlego com a beleza dela, pensando que ela não é apenas um anjo, mas uma deusa. Percebendo sua expressão atônita, Letícia fica sem graça, perguntando se há algo em seu rosto. Ela decide interpretar o olhar intenso dele como um elogio. Perto dali, Sebas comenta que, embora Alban esteja sendo barulhento, ele concorda que Letícia é a mulher mais bonita do mundo. Alban percebe com alegria que não foi o único cujo coração parecia prestes a explodir. Dominado pela felicidade, ele fica ao lado de sua noiva, Letícia Aldra. O padre inicia a cerimônia, perguntando se eles se aceitam como marido e mulher, para se amarem na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. Juntos, com vozes firmes, eles respondem, sim, aceitamos. O padre então os convida a trocar as alianças. Enquanto se preparam, uma lembrança de um medo passado surge na mente de Letícia. Ela se recorda de pedir desculpas a Alban, admitindo que estava com medo e questionando se uma nobre decaída como ela realmente merecia ser feliz, ou se era certo para ela aceitar isso. Mas a voz de Alban no presente estilhaça essa memória de dúvida. Ele declara com certeza absoluta, é claro que é. Ele promete fazê-la feliz, jurando provar que pode torná-la a pessoa mais feliz do mundo. Ele desliza a aliança em seu dedo como prova de sua promessa. Com os olhos cheios de lágrimas, Letícia diz a ele que está verdadeiramente feliz, talvez a mais feliz que já esteve. Enquanto se inclinam para se beijar, Alban diz gentilmente que ainda é muito cedo para decidir se este é o momento mais feliz dela. Ele explica que este é apenas o começo, pois ainda há muito mais por vir. Ele a lembra de seu voto de torná-la a pessoa mais feliz do mundo. Letícia reflete que, pela lógica dele, eles não conseguirão decidir o melhor momento nem mesmo quando forem avós. Alban concorda, acrescentando que as alegrias de ser um casal acabaram de aumentar. Ele pensa consigo mesmo que um sorriso combina mais com ela. Enquanto ele levanta o véu dela, seu coração se enche de emoção. Olhando para ele, Letícia faz um voto silencioso e resoluto. Ela fará qualquer coisa para proteger o sorriso dele. Eles trocam um beijo, selando seus votos. Enquanto a multidão aplaude, um observador comenta que Alban e Letícia Aldran parecem ser um casal muito interessante. Em outro lugar, dentro de um escritório, Lord Hughes de Crown se dirige a um homem idoso, chamando de diretor Faust. Ele explica que decidiu recomendar um certo casal e pede a opinião do diretor. Uma oficial parada ali perto imediatamente expressa sua oposição, questionando a decisão devido aos rumores horríveis que os cercam. O diretor apenas escuta, acariciando sua longa barba em contemplação. Após ponderar sobre o assunto, o diretor da Academia Real levanta a cabeça. Ele admite que eles são um caso especial e propõe uma solução simples: será permitido que façam um exame de admissão. Enquanto fala, seus olhos se estreitam com uma intensidade calculista. Do lado de fora da propriedade Aldran, uma carruagem aguarda. Um grupo de criadas se reúne ao redor de Letícia Barrow, com suas despedidas cheias de emoção. Elas imploram para que ela tenha uma boa vida na capital, prometendo enviar os vegetais que cultivaram juntas e garantindo que ela pode retornar a qualquer momento se enfrentar dificuldades. Letícia, vendo a angústia delas, oferece um sorriso gentil. Ela pede que não fiquem tão tristes, fazendo uma promessa sincera de retornar após 3 anos. Sua garantia pouco faz para acalmá-las. As criadas ficam desoladas, chorando enquanto imploram para acompanhá-la. Elas gritam que não suportam ficar separadas dela e desejam continuar a servi-la. Seus apelos são interrompidos pela voz firme de Alban Aldran. Ele afirma categoricamente que a resposta é não. Como funcionários da família Aldran, ele as lembra, seu dever é cuidar tanto da mansão quanto do território. Apesar da decepção, as criadas refletem sobre a natureza rigorosa, porém gentil, de Letícia. Ele sente uma única lágrima se formar, mas rapidamente descarta a emoção, questionando por que se comoveria quando ele é o chefe da casa. Mais tarde, dentro da mansão, o Duque Mauro Bertley chama por Alban. Enquanto Alban se vira para reconhecê-lo, ele também é visto ajoelhado diante de uma Letícia sentada, pegando suavemente a mão dela. Enquanto se preparam para partir, Sebas se aproxima com um último e solene pedido. Ele se curva profundamente, insistindo para que Alban seja muito cauteloso na academia e que o contate sem hesitação caso precise de seu poder. Ele responde com um sorriso confiante, perguntando quem Sebas acha que o esteve treinando nos últimos 6 meses. Com isso resolvido, os recém-casados, agora ambos com 16 anos, estão prontos para partir. Seu objetivo em comum é aprender mais sobre a dignidade exigida de um nobre. Para alcançar isso, eles se matricularão na grandiosa e imponente Academia Real Magdala. Na chegada, o Duque Mauro Bertley já está lá para recebê-los. Alban tropeça ao sair da carruagem, reclamando que a longa viagem pareceu uma forma de tortura. Mauro dá as boas-vindas formais a Alban Aldran-sama e Letícia Barrow-sama, afirmando que estava esperando por eles. Ele é recebido na entrada da academia por 2 mordomos idênticos. Eles o informam que seu exame o aguarda, enquanto Letícia é informada de que seu quarto foi preparado. Em resposta à notícia, Letícia coloca uma mão reconfortante em seu ombro, perguntando sobre esse exame inesperado.
Alban descarta a preocupação dela, acenando para Mauro à distância e explicando que a família de Mauro simplesmente quer brincar um pouco mais com ele. Sua expressão muda para um sorriso confiante e conhecedor enquanto ele descarta internamente as intenções deles como nada mais do que uma brincadeira entediante. Enquanto isso, em um campo de treinamento com alvos, um examinador espera impacientemente. Avistando Alban e Mauro se aproximando do outro lado do pátio, o homem franze a testa, resmungando que o pirralho maldito finalmente chegou. Conforme se aproximam, o Duque Mauro apresenta formalmente o Barão Alban Aldra ao examinador, Professor Bastian. O professor avalia Alban com desprezo, notando silenciosamente seu rosto de covarde e jurando fazê-lo falhar tão espetacularmente que o deixará de joelhos. Alban, no entanto, oferece um sorriso agradável e uma saudação educada. Sua postura calma apenas enfurece o professor Bastian, que explode, gritando que ele foi lento demais para chegar. A fúria do professor continua enquanto ele questiona a seriedade de Alban em se matricular, chamando seu atraso de absurdo. Bastian acredita que um ataque verbal agressivo como esse é a melhor maneira de fazer tipos arrogantes se encolherem. Ele então se irrita com Alban, exigindo saber qual é o problema com sua boca. Imperturbável, Alban responde calmamente que a carruagem chegou na hora e que Bastian estava simplesmente esperando por conta própria. Com a discussão verbal encerrada, a expressão de Alban fica séria. Ele aponta para frente com decisão, declarando que é hora de começar o exame. Ele especifica a tarefa: mirar no alvo distante e atingi-lo com magia. O professor Bastian sorriu com desdém, totalmente convencido do fracasso do jovem. Ele declarou que não havia a menor chance de Alban ser bem-sucedido. Ele estendeu a mão calmamente, questionando a lógica do professor. Seria realmente impossível aprender magia antes de se matricular na academia? Antes que Bastian pudesse responder, uma esfera de energia sombria crepitante se formou na ponta de seus dedos enquanto ele proferiu o encantamento para uma chama da escuridão. O projétil disparou, atingindo o alvo com uma explosão concussiva. Até ele mesmo pareceu surpreso com o resultado, um som baixo de surpresa escapando de seus lábios. O professor Bastian olhou incrédulo, com o suor brotando em sua testa. Ele reconheceu o feitiço como magia mista, um feito que ele mesmo não conseguia realizar. A questão de como isso era possível ecoava em sua mente. Virando-se para o professor atônito, ele perguntou com um sorriso confiante se havia passado ou falhado. Ele explicou que aquilo era o resultado de meio ano de treinamento com Sebas, não apenas em esgrima, mas também nos caminhos da magia, tudo em preparação para a academia. A explicação pareceu apenas aprofundar a frustração de Bastian. Recuperando a compostura, o professor Bastian anunciou a próxima fase do exame, uma batalha simulada. A condição era simples: se Alban conseguisse acertar um único golpe, ele passaria. Em resposta, o jovem nobre desembainhou sua espada. Ele questionou que tipo de tirania exigia que um aluno derrotasse um professor apenas para se matricular, mas Bastian já estava atacando. Com uma única mão em sua lâmina, ele aparou o ataque sem esforço, perguntando friamente o que havia de errado e apontando sua desvantagem autoimposta. O descaso casual enfureceu o professor, que o xingou de pirralho. Saltando alto no ar, ele olhou de cima para seu oponente, declarando-o inferior nesta troca. Antes que Bastian pudesse reagir, Alban desceu, acertando o único golpe necessário. O professor caiu no chão, derrotado. De pé sobre ele, Alban calmamente começou a embainhar sua espada. O teste estava concluído. Ele olhou para seu oponente derrotado, com um sorriso confiante no rosto, e proferiu uma única palavra desdenhosa: fraco. Ele continuou a zombar do professor, questionando se ele era realmente digno de seu título na Academia Real. Alban provocou, perguntando se ele queria lutar a sério com espadas ou magia, ansioso por mais entretenimento. De repente, uma voz severa cortou o ar, declarando: já chega. A ordem veio de um homem idoso com uma longa barba branca trançada que acabará de entrar no salão. O professor Bastian, assustado, o reconheceu imediatamente e exclamou seu nome: Diretor Faust. Alban reconheceu o homem como Faust Melchizedek, o diretor da Academia Real de Magdala. Ele se lembrou da reputação do homem como o mago mais forte do reino de Varlan. O diretor se dirigiu a ele diretamente, confirmando que ele era o Barão Alban Aldra. Faust revelou que sabia dele por uma recomendação de Lord Crown, que havia descrito Alban como um talento que aparece apenas uma vez por século. Do chão, o professor Bastian levantou-se com dificuldade, apontando um dedo acusador. Ele implorou ao diretor que punisse o garoto imediatamente por ferir um professor. Em resposta, a expressão do diretor Faust endureceu. Ele voltou seu olhar para o professor e afirmou friamente que a academia não precisa de incompetentes, ordenando que ele pegasse suas coisas e fosse embora imediatamente. Suas palavras atingiram Bastian com a força de um golpe físico. O rosto do professor se contorceu em descrença e horror, incapaz de processar sua demissão sumária. Murmurando uma maldição, o professor desonrado caiu no chão. Com o assunto resolvido, o diretor voltou toda a sua atenção para o jovem nobre, chamando pelo nome. Agora, Alban Aldra. Ele anunciou formalmente que permitiria a matrícula de Alban na Academia Real, aconselhando-o a estudar bastante. Com uma reverência respeitosa, Alban aceitou, agradecendo ao diretor graciosamente. Ele ouviu enquanto o diretor Faust lhe dava um último conselho: lembrar-se de seu lugar como aluno e se abster de qualquer futuro bullying desnecessário contra o corpo docente. O aviso foi acentuado pela visão do demitido professor Bastian, ainda ajoelhado à distância. Ele admitiu internamente que o diretor estava certo. Com um alongamento casual, ele resolveu ser mais cuidadoso para não exagerar a partir de agora. Quando ele começou a se afastar, o diretor falso parou com outra instrução. Ele explicou que Alban e mais um estudante ficariam alojados em um prédio especial, apenas para os dois.
Quando Fausto apontou o caminho, Alban ficou confuso, observando que o dormitório masculino deveria ser na direção oposta. Ele seguiu as instruções do diretor, chegando a um grande e imponente conjunto de portas duplas. Ao abrir as portas, ele encontrou Letícia Barrow sentada lá dentro, segurando uma xícara de chá. Questionando-se em voz alta quem poderia ser seu colega de quarto, ele rapidamente abriu um sorriso radiante e estendeu a mão em um cumprimento amigável, sugerindo que se dessem bem. Ela calmamente tomou um gole de sua xícara, apontando que ele estava enganado. Aquele não era o prédio das mulheres. Ele explicou que estava apenas seguindo as direções do guia, que eram supostamente ordens diretas do diretor. A implicação das instruções do diretor de repente o atingiu com força. A ideia de dividir um quarto com Letícia inevitavelmente levaria a complicações. Em um acesso de raiva e pânico, ele amaldiçoou silenciosamente o diretor, questionando se o objetivo do velho era fazer com que ela engravidasse antes mesmo de se formarem. Enquanto Letícia o observava com um sorriso gentil e conhecedor, ele se virou abruptamente. Anunciando que iria falar diretamente com o diretor, ele declarou sua intenção de solicitar uma troca de quarto. Enquanto isso, em outra parte da academia, o diretor Fausto sentava-se em frente a um tabuleiro de xadrez com muques de Crown. Ele calmamente moveu um cavalo preto para sua posição, dizendo um único nome, Letícia. Lord Crown reconheceu que agora entendia a decisão do diretor, admitindo que antes pensara que Fausto havia perdido o jeito. Ele questionou se Fausto havia testemunhado o dom de Alban Aldrin, um talento que dizem aparecer apenas uma vez a cada século, e perguntou se essa era a razão para colocá-lo no mesmo quarto que Letícia. O diretor confirmou, detalhando a natureza de Alban. Ele é forte, nobre e não foi mimado por seu talento, mas também é impiedoso. Um impulso sombrio e maligno reside em seu coração, compelindo-o a esmagar completamente seus inimigos. Ele é visto com Letícia, que gentilmente embala sua cabeça. Os pensamentos do diretor falsicoam, identificando Letícia como o receptáculo de uma governante sábia, uma mulher que nunca deve desaparecer do lado de Alban. O diretor, ao lado de Ukes de Crown, observa de longe, expressando seu grande interesse em ver o que acontecerá com os dois. Lord Crown, sentado confortavelmente, declara checkmate em um jogo. Ele comenta que novas regras serão feitas para o ano letivo antes de mudar de assunto casualmente, questionando se a situação com Bastian foi realmente aceitável, reconhecendo que o professor havia sido subornado. Em outro lugar nos terrenos da academia, um jovem estudante ferve de ressentimento, seu rosto contorcido em uma careta enquanto amaldiçoa aqueles que ele sente que o desprezam. Perto dali, uma jovem estudiosa de óculos levanta o olhar de seu livro, sua expressão endurecendo com determinação. Ela faz um voto silencioso de provar seu valor a todos eles. Sua determinação, no entanto, atrai atenção indesejada. O estudante ressentido de repente agarra, seu rosto contorcido de malícia enquanto rosna sua intenção de desonrar Alban Aldrin e toda a academia. Enquanto ele aperta o aperto, a garota grita em choque. O agressor se vira, exigindo saber quem ousa interferir. O recém-chegado não perde tempo, atingindo o agressor com o pomo de sua espada e o jogando no chão. O estudante derrotado só consegue amaldiçoar o nome de Alban Aldrin enquanto seu salvador se vira para a garota abalada, perguntando calmamente se ela está bem. Ela olha para seu salvador, um jovem de cabelo claro e curto, e seus olhos se arregalam em reconhecimento enquanto ela pronuncia o nome dele em descrença. Alban. Nos terrenos da academia, estudantes cochicham sobre a chegada do infame barão Alban Aldrin, lembrando de rumores de que ele agrediu um professor antes mesmo de se matricular. Eles se aconselham a manter distância. Aparentemente alheio a tudo, Alban se espreguiça em um banco, soltando um grande bocejo. Ele se levanta, com um lampejo de preocupação cruzando seu rosto ao notar a demora de Letícia. Ele se lembra que ela tinha ido colher flores, mas um sentimento de inquietação começa a surgir. Movido por essa premonição, ele espia por trás de um muro de pedra, sua expressão se tornando mais dura e desconfiada. Seus medos se confirmam. Ele vê Letícia cercada por um grupo de nobres arrogantes. A líder do grupo zomba de Letícia, comentando sobre sua audácia em se matricular em uma academia que não é lugar para uma nobre decaída. A mão de Alban vai instintivamente para o cabo de sua espada enquanto ele contempla seu próximo movimento. A nobre se aproxima mais, sua voz transbordando desprezo. Ela insulta o perfume de Letícia e a compara a um cão barulhento em pele humana. Letícia suporta o ataque verbal em silêncio, com o rosto escondido. Suas duas companheiras sorriem com desdém, claramente se divertindo com a humilhação de Letícia. Uma delas, enfurecida, exige saber por que deveriam ser menosprezadas por alguém como Letícia e levanta a mão para agredi-la. De seu esconderijo, o rosto de Alban se contorce de fúria enquanto ele sussurra o nome de Letícia. Antes que o tapa possa atingi-la, um jovem de cabelos claros surge, segurando o pulso da agressora. As três valentonas ficam atônitas com a intervenção súbita e calma. Seu olhar é afiado e crítico. Ele pergunta ao trio se elas podem realmente se considerar nobres ao se unirem para intimidar uma única pessoa. A garota cujo braço está sendo segurado desdenha, declarando que Letícia mal vale o esforço. Observando de longe, Alban fica completamente pasmo com esse desdobramento inesperado. Ele observa enquanto o jovem que interveio pergunta a Letícia se ela está bem. O estudante dispensa os agradecimentos, dizendo que não poderia simplesmente passar reto. Letícia confirma que está bem, agradecendo novamente enquanto pensa consigo mesma como ele é bonito. Um lampejo de intensa irritação cruza o rosto de Alban. Ele cerra o punho, sua expressão se contorcendo de aborrecimento com a interação. Diminuindo a distância em um instante, ele coloca um braço possessivo ao redor dos ombros de Letícia. Ele se dirige ao outro estudante, agradecendo ao garoto bonito por salvar sua esposa, mas adicionando um aviso sutil de que apreciaria se ele mantivesse distância. Letícia olha para cima, surpresa.
O outro estudante fica chocado, pedindo desculpas imediatamente explicando que não sabia que ela era casada. Um momento de realização o atinge quando ele conecta o nome ao Barão Alban Aldrin, exclamando que seus feitos famosos são um grande boato entre os plebeus. Recompondo-se, o estudante estende a mão e se apresenta como Leonil Ilan, convidando-os a chamá-lo de Léo. Alban aceita o aperto de mão, sua expressão indecifrável enquanto Letícia observa. Enquanto Leonil sorri, Letícia sente o aperto de Alban em seu ombro se intensificar dolorosamente. Ela olha para o marido, questionando silenciosamente sua ação. Seu rosto é uma máscara de frio descontentamento, seus olhos semicerrados em uma raiva silenciosa e crescente. Momentos depois, Alban leva Letícia embora, caminhando por um corredor longo e vazio e deixando os terrenos da academia para trás. Enquanto caminham sob as estrelas, Letícia olha para a expressão sombria de seu marido e adivinha corretamente seus pensamentos. Ela pergunta se ele está planejando como expulsar Leonil da academia, acrescentando com um sorriso gentil que, como sua esposa, ela consegue perceber. Ela se vira para ele, com uma expressão suave. Ela o tranquiliza para não se preocupar, afirmando claramente que não se sente atraída por Leonil e que ele não precisa afastá-lo dela. Ela pede gentilmente a seu querido marido que pare de fazer aquela cara. Ele solta um suspiro pensativo, uma gota de suor na têmpora enquanto processa a conversa deles. De pé com Letícia do lado de fora da porta da sala de aula F, ele admite que ela está certa e concorda em tentar se dar bem com Léo. Sua recém-descoberta determinação é imediatamente testada quando uma voz alegre o chama. Leonil Ilan aparece, cumprimentando animadamente o Barão Aldrin e a senhora Letícia, para o visível descontentamento de Alba. O jovem continua, expressando sua alegria por estarem todos na mesma turma. Letícia, no entanto, coloca a mão em seu ombro, lembrando com firmeza para ficar quieto dentro da sala de aula. Lá dentro, a sala de aula é um quadro de estudantes diversos. Letícia está de braços cruzados, observando seus novos colegas com um olhar severo e atento. A observação silenciosa deles é interrompida por uma mulher que entra com uma energia teatral. Ela se apresenta como Paula Velvet, a professora da turma F. Enquanto os cumprimenta, Letícia nota sua aparente falta de energia, e a mão de outro aluno se levanta com uma pergunta. Antes que ela possa continuar, um aluno chamado Ivan se levanta para fazer uma reclamação. Ele questiona por que ele, da honrada família do Calçotite, está na mesma turma que aquele sem título ou posição adequados. Suas palavras desdenhosas provocam a ira de um aluno de cabelo espetado, que desafia sua afirmação de que eles estão abaixo dele. Suas palavras arrogantes provocam uma resposta física imediata. O aluno de cabelo espetado salta para o parapeito de uma janela próxima, assustando uma aluna enquanto se aproxima de Ivan. Empoleirado no parapeito da janela, o aluno de cabelo espetado lembra Ivan das palavras do diretor: os títulos devem ser esquecidos na escola. Ele ressalta que o nobre deve ter faltado à cerimônia de entrada. Ivan retruca que não se importa e insulta o outro aluno por ser um plebeu. Perto dali, a jovem que observou saltar treme ligeiramente, achando o aluno confrontador um sujeito interessante. Enquanto ela e os outros alunos observavam um tenso confronto, a professora deles, Paula Velvet, de repente bateu palmas, silenciando a sala. Com uma expressão alegre, ela anunciou que, antes de mais nada, tinha algo que queria que todos fizessem. Ela ergueu um pedaço de giz, explicando que a academia havia implementado algumas regras novas este ano, regras que seriam decididas entre todos eles. Com um floreio, ela desenhou uma coroa no quadro negro e declarou que eles teriam que decidir sobre um rei que teria controle sobre a turma. A declaração deixou Alban, Letícia e Leonil completamente perplexos. Eles apenas conseguiam olhar confusos, questionando silenciosamente o termo rei. A confusão deles rapidamente se transformou em indignação. Ivan bateu com a mão na mesa, exigindo que ela parasse de brincar e protestando que não tinha ouvido nada sobre isso antes de se matricular. Imperturbável, a professora Velvet continuou, acrescentando o infeliz detalhe de que os 9 alunos restantes teriam que jurar obediência absoluta ao rei até a formatura. Enquanto outro aluno tremia com as implicações, um jovem de pele escura e longos cabelos claros recostou-se na cadeira com um sorriso relaxado. Ele se dirigiu calmamente à professora, reconhecendo que eram regras novas, e perguntou como eles deveriam decidir quem seria o rei. Em resposta, ela se virou de volta para o quadro, afirmando que deixaria a decisão inteiramente para eles. Eles poderiam conversar, competir academicamente ou em resistência, ou até mesmo usar violência ou dinheiro. Ela não se importava como fizessem, desde que ninguém fosse morto. Ela então acrescentou uma estipulação crucial com um sorriso astuto. Se um rei não fosse escolhido dentro de um mês, todos eles seriam expulsos. O sorriso da professora se alargou enquanto ela os encorajava a usar tudo o que aprenderam até agora para rebaixar os outros. Suas palavras foram recebidas com expressões variadas, a preocupação de Letícia, o olhar severo de Ivan e o sorriso intrigado do aluno de pele escura. Seu desafio foi imediatamente aceito. Um aluno barulhento, identificado como Rovinster do assento número 6, levantou-se de um salto. Ele bateu com o punho na mesa e gritou uma proposta: todos deveriam duelar, e o último de pé seria o mais forte, o único apto a se tornar rei. Sua proposta selvagem provocou reações imediatas e variadas. Uma jovem chamada Stélia Pleberry, sentada no assento número 2, achou a ideia divertidamente bárbara, comentando que o rei da classe deveria obviamente ser alguém elegante e puro. Em contraste, a estudante no assento número 1, Shanoa Grain, juntou as mãos timidamente e implorou para que a luta parasse antes mesmo de começar. Seu apelo foi ignorado por Matias Wolff, do assento número 4. Ele declarou que a pessoa mais rica detém todo o poder e, como essa pessoa era ele, todos deveriam estar sob seu domínio.
Ele afirmou que essas são simplesmente as regras do mundo. Outro estudante, Lakia Azalia, do assento 5, ofereceu uma opinião muito mais despreocupada, sugerindo alegremente que, para ela, qualquer um serviria para o papel. Em meio à conversa, Carla Rickson, do assento 7, permaneceu em silêncio e imóvel, seu rosto mascarado não revelando nenhuma emoção enquanto observava seus colegas de classe. Portando as diversas opiniões, Ivan Sotiti, do assento 3, ajustou seus óculos. Ele afirmou friamente que um rei é definido pela autoridade. Como todos os outros presentes eram plebeus, eles inerentemente não a possuíam. Seu olhar recaiu sobre os outros nobres, Alban, Letícia e Leonil. Suas palavras pairaram no ar da grandiosa sala de aula com teto estrelado. Letícia Aldran considerou o conceito de autoridade e então se virou para encarar Ivan diretamente. Ela rebateu a afirmação dele, perguntando se não havia alguém presente que detivesse ainda mais autoridade do que ele. Ela então se dirigiu à professora Velvet, pedindo permissão para recomendar outra pessoa que não ela mesma. Com o consentimento silencioso da professora, Letícia anunciou que tinha uma coisa a dizer. Ela sabia quem era verdadeiramente apto para ser o rei desta classe. Movendo-se para o lado de Alban, ela pegou seu braço e declarou com um sorriso radiante que só poderia ser seu marido, Alban Aldran. A proclamação enviou uma onda de choque e confusão entre os outros estudantes. Antes que alguém pudesse processar completamente a nomeação, Leonil Ilan deu um passo à frente, levantando a mão em sinal de calma. Ele sugeriu alegremente que, por enquanto, eles deveriam ter uma rodada preliminar para decidir primeiro quem é o mais forte. Letícia continua seu endosso, com um sorriso confiante no rosto enquanto levanta um dedo. Ela declara que, sem dúvida, essa qualidade também faz parte do que o torna Alban. Não importa contra quantas pessoas ele lute, ela insiste, ele não perderá. A certeza absoluta dela pega Alban completamente de surpresa. Seus olhos se arregalam em descrença, uma única gota de suor se formando enquanto ele processa as palavras dela. Seu choque dá lugar a pura exasperação. Enquanto os outros candidatos, Roven, Ivan e Matias, observam, Alban joga a cabeça para trás e grita, lamentando que toda essa situação é uma dor de cabeça imensa. Dentro de uma sala de aula, Ivan Sotiti expressa sua indignação. Ele acha a sugestão de que o notoriamente preguiçoso Barão Aldran é o candidato mais adequado para se tornar o rei totalmente absurda. Ao seu lado, Letícia Barrow sorri com ar de quem sabe das coisas, desafiando Ivan diretamente. Se ele duvida, ela sugere que ele mesmo teste em frente a Alban. Após a provocação dela, a cena muda para uma arena onde o desafio foi aceito. Dois dos companheiros de Ivan, Roven Steradin e Matias Wolff, já estão caídos no chão, derrotados, enquanto Ivan observa, atônito. O vitorioso, Alban Aldran, está de pé com uma mão enluvada sobre o rosto, suando. Ele suspira para si mesmo, pensando em como tudo aquilo é uma chatice. Seus oponentes, no entanto, não estão todos no chão. Matias Wolff o chama, avisando que não vai se segurar. Roven Steradin intervém, pedindo para lutar contra Alban um contra um primeiro. Ele repete seu sentimento em voz baixa, reconhecendo a situação cansativa, mas sua postura muda ao pensar nas expectativas de sua esposa, as quais ele não pode trair. Um sorriso confiante se forma em seu rosto. Ele conclui que para esmagar completamente um bando de insetos, é preciso pegar todos de uma vez. Ele então lança seu próprio desafio, que os três venham para cima dele. Aceitando seus termos, os três estudantes se preparam para um ataque coordenado. A luta começa. Ivan, Roven e Matias avançam sobre Alban de três direções diferentes, com as armas prontas para atacar. Enquanto se aproximam, Alban sorri, notando internamente que a intenção assassina deles não é de todo ruim. Ele enfrenta o ataque combinado deles com um único e poderoso bloqueio, bradando que seus esforços não são suficientes. A força do impacto arremessa os atacantes para trás, com suas armas espalhadas. Em um instante, a batalha é decidida. Roven e Matias jazem derrotados no chão. Das arquibancadas, Letícia e Estelle observam o resultado. O único que resta de pé é Ivan, que encara em total descrença, sua mão tremendo enquanto ele a fecha em punho, amaldiçoando sua impotência. Ele libera sua magia, conjurando um chicote de água. Enquanto os tentáculos aquáticos avançam, Letícia anuncia da plateia que a arena de duelos é protegida por um círculo mágico que anula a dor e a morte, incentivando-os a lutar com intenção letal. Ele parece chocado que Alban já esteja usando magia, gabando-se de que, como membro da família do Caos Sotiti, tais habilidades são naturais para ele. O ataque é desviado sem esforço. Alban, com uma pergunta desdenhosa, encurta a distância em um borrão de movimento. Num piscar de olhos, Alban está atrás de seu oponente, com a espada em punho, declarando que a magia não passou de um mero truque. Ivan é desarmado e derrotado. De seu assento, Letícia comemora com alegria, proclamando a morte de Ivan Sotiti. Ele se ergue vitorioso, anunciando o fim do duelo. Letícia elogia seu bom trabalho, e ele, brincalhão, pede por mais, mas ela diz para ele guardar isso para quando voltarem ao quarto. Sua atenção então se volta para os outros espectadores, assustando Estelle Pleberry. Letícia lança um desafio à multidão. Todos vão desistir ou vão lutar? A nobre recua aterrorizada, gritando que é uma piada. Ela se recusa veementemente, declarando que não há como ela lutar contra um monstro como ele. Letícia, no entanto, olha para Alban, com uma expressão séria. Ela confessa que, depois de testemunhar a luta dele, sentiu um forte desejo de testar suas próprias habilidades. A mão dela alcança a dele. Ela murmura que tem tentado evitar esse resultado, mas parece que esta história a está forçando a lutar com ele. A cena muda para uma visão do futuro. Alban jaz derrotado no chão enquanto Leonil Ilan está de pé sobre ele.
Os pensamentos de Letícia identificam Leonil como o protagonista deste romance de fantasia, aquele que eventualmente a levará à ruína. Ele e sua parceira, Carla, encararam o oponente. Alban Aldrin pairava diante deles, espada ao lado, e perguntou se os dois estavam preparados para o que estava por vir. Em resposta, Leonil afirmou calmamente que estava pronto para começar a qualquer momento. Os lábios de Alban se curvaram em um sorriso confiante enquanto ele reconhecia a prontidão do jovem, chamando-o de Léo. Ele não podia perder esta competição, pensou consigo mesmo. Com um brilho desafiador no olhar, ele mentalmente desafiou o tal protagonista a mostrar do que era capaz. Com um grito, Alban declarou o início da partida. Ele não perdeu tempo, disparando uma rajada de energia da palma da mão. Leonil, no entanto, foi igualmente rápido, erguendo sua espada para desviar o ataque com um som metálico agudo. O desvio foi apenas um movimento de abertura. Os dois guerreiros diminuíram a distância em um instante, suas lâminas se encontrando em uma troca rápida antes de Alban torcer o corpo, evitando por pouco um golpe poderoso da espada de Leonil. Pausando para respirar, Alban fez um elogio, admitindo que a habilidade de Leonil era muito boa. Leonil, com uma expressão de leve surpresa no rosto, respondeu que poderia dizer o mesmo. Suas lâminas se cruzaram mais uma vez. Alban achou aquilo um incômodo, mesmo quando estimava conservadoramente as habilidades de seu oponente, eles já estavam lutando em pé de igualdade. Ele se perguntou se este era o poder corretivo do protagonista em ação, uma força que já se mostrava excessiva. Ele gritou para Leonil, sua voz uma mistura de admiração e frustração. Era incrível, ele admitiu, que Leonil pudesse acompanhá-lo mesmo quando estavam lutando até a morte. Do outro lado da arena, Leonil respondeu que estava muito honrado pelo elogio. Observando da plateia, Stella Pleber estava cativada pelo espetáculo, murmurando maravilhada. Ao seu lado, Letícia Bera observava com um sorriso leve e conhecedor, como se já entendesse o significado daquela exibição. De volta à arena, Alban se agachou, sua expressão endurecendo. Ele declarou que, por respeito às habilidades de Leonil, ele levaria a luta um pouco mais a sério a partir de agora. Ele desce sua espada com uma velocidade estonteante. Leonil só consegue resmungar de surpresa, com os olhos arregalados enquanto a lâmina desce sobre ele. A força do golpe quebra a guarda de Leonil. Com um sorriso selvagem, Alban declara o fim da partida. Mas Leonil apara o golpe, sua própria lâmina se mantendo firme contra o ataque avassalador. A resistência inesperada pega Alban de surpresa enquanto Leonil reconhece calmamente o verdadeiro poder de seu oponente. Suas lâminas permanecem travadas, faíscas voando entre elas. Um sorriso largo, quase descontrolado, se espalha pelo rosto de Alban, seus olhos brilhando com a emoção de um verdadeiro desafio. Ele quebra o impasse com um empurrão poderoso e desfere um turbilhão de golpes. A velocidade pura do ataque faz Leonil cambalear para trás, um clarão de luz marcando o impacto que o joga no chão. Enquanto o corpo de Leonil cai no chão, imóvel, Carla Rickson corre em sua direção, com a voz cheia de choque ao declarar Leonil Ilan morto. Das arquibancadas, Letícia e Stella observam o resultado sombrio. A supervisora, Paula Velvet, encerra oficialmente o duelo, sua voz ecoando pela arena ao proclamar Alban Aldrin o vencedor. O anúncio parece assustar Alban, que ergue o olhar com uma expressão perplexa, mas Leonil não está morto. Ele se agacha no chão, admitindo para o Barão Aldrin que foi completamente superado e não conseguiu acompanhar. Ele observa que Alban teve que lutar a sério no meio da luta. O comentário enfurece Alban, que o amaldiçoa internamente, perguntando-se como Leonil é tão forte sem nenhum treinamento. Ele se levanta, explicando que, embora sempre tenha tido confiança em suas habilidades com a espada, este duelo permitiu que ele compreendesse verdadeiramente suas próprias capacidades. Alban, recuperando a compostura, concorda, admitindo que ele também tem um longo caminho a percorrer. Um sorriso pensativo toca os lábios de Alban. Ele reafirma sua avaliação anterior, Leonil Ilan é perigoso. Ele sabe que se Leonil o superar, assim como o protagonista fez no romance, sua própria ruína será inevitável. Ele encarava seu oponente derrotado, com um único e perturbador pensamento ecoando em sua mente. Ele poderia realmente permitir que este indivíduo perigoso continuasse em seu caminho sem controle? Enquanto Alban lutava com este conflito interno, a expressão de Leonil Ilan endureceu com uma nova determinação. Ele havia tomado uma decisão. Ele então embainhou sua espada com um clique decisivo e se aproximou de Alban, que observava com clara confusão enquanto outro estudante estendia a mão em sua direção. Mas, em vez de um aperto de mão, Leonil se ajoelhou. Para o completo espanto de Alban, ele curvou a cabeça e fez um voto solene, declarando que se tornaria o cavaleiro de Alban. Ele ergueu o olhar, sua expressão inabalável, e continuou sua proclamação. Anunciou que também recomendaria o Barão Alban Aldrin para um papel ainda maior. Sua voz ecoou pela arena para que todos ouvissem, nomeando Alban para se tornar o rei da turma. A declaração causou uma onda de choque na multidão de estudantes que assistiam das arquibancadas. Passeando pelas ruas da cidade, Alban Aldrin reflete sobre sua sorte recente. Ele deveria ter sido destruído por Leonil Ilan, o chamado rei, mas tais preocupações parecem distantes agora. Sua vitória no duelo lhe rendeu um prêmio muito maior, um encontro com Letícia. Ele saboreia um pedaço de comida oferecido por Letícia, achando-o excepcionalmente delicioso simplesmente porque é ela quem o alimenta. Ela pergunta se ele gosta, e ele confirma que sim. Corando, Letícia explica que em retribuição por ele a ter alimentado antes, a demonstração pública de afeto dele chama a atenção de duas mulheres próximas, que fofocam sobre os estudantes da Academia do Príncipe serem tão íntimos em plena luz do dia. Ouvindo seus sussurros, Letícia baixa o olhar, com um toque de vergonha no rosto. Percebendo o desconforto dela, Alban rapidamente pega sua mão.
Ele sugere que eles saiam, mencionando que ouviu falar de uma boa casa de chá em um beco próximo, e a leva gentilmente para longe dos olhares curiosos. Com um ânimo renovado, Letícia aponta para frente com um sorriso radiante, anunciando que encontraram a loja. Alban olha para o prédio que ela indicou. De dentro da casa de chá, uma jovem atendente espia pela porta. Ela vê Alban com uma garota e parece reconhecê-lo. Seus olhos então se desviam ao identificar outra pessoa próxima como sua colega de classe, Shanoa. Um sino toca quando Alban e Letícia entram. Uma senhora gentil de avental os cumprimenta calorosamente, dando-lhes as boas-vindas e convidando-os a sentar-se onde preferirem. A jovem atendente diante se aproxima da mulher, sua mãe, informando que os preparativos estão concluídos. Os olhos da mãe pousam no brasão do uniforme de Alban, e ela comenta que ele deve ser um estudante da Academia Real. A jovem atendente espia por uma cortina, sua expressão cheia de uma mistura de admiração e apreensão enquanto observa os dois nobres. De repente, Shanoa Grain se adianta, cumprimentando-os com um sorriso alegre. A atendente congela em choque, gaguejando seus títulos, B. Barão Aldra e Letícia Sama. Ela exige saber por que estão ali. Sua mãe, no entanto, permanece calma, simplesmente perguntando a Shanoa se os recém-chegados são seus amigos da escola. A jovem atendente, pedindo desculpas pela espera, coloca uma xícara de chá e uns cones sobre a mesa. Ao sentir o aroma, Letícia identifica corretamente a bebida como chá de Ruena, das terras altas de Ceira, para o espanto da atendente. A garota confirma, impressionada, e Letícia admite ser bastante exigente quando se trata de chá. Alban toma um gole e concorda, comentando que está delicioso e combina perfeitamente com os cones. Letícia então elogia Shanoa por sua habilidade impressionante, e a dona da loja acrescenta que a garota sempre aprendeu rápido e tem muitos talentos. A jovem atendente ouve os elogios, visivelmente emocionada. Este momento de elogio traz uma lembrança à mente da atendente. Ela se recorda de sua mãe insistindo para que fosse para uma boa escola a fim de garantir um emprego estável, uma sugestão que seu eu mais jovem recebeu com um grito de protesto doloroso. Seu eu mais jovem havia discutido ferozmente, declarando sua intenção de continuar administrando a loja, lembrando à mãe que aquele era o lugar precioso que o pai havia deixado para elas. A lembrança se desvanece. De volta ao presente, Shanoa faz uma pergunta inesperada à atendente. Ela estaria interessada em se tornar uma rainha? A garota fica sem graça, gaguejando que não é o tipo de pessoa que lidera os outros, enquanto Alba observa, pensativo. Letícia, no entanto, oferece um sorriso caloroso à atendente. Ela declara que adora a loja e que se tornará uma cliente regular a partir de agora, deixando a garota totalmente surpresa. Letícia acrescenta que sente que elas podem se dar bem. Ao final da visita, Letícia pede a Shanoa que prepare chá para ela novamente depois da aula no dia seguinte. Alban concorda prontamente, reafirmando como o chá estava bom. Do lado de fora, a loja aconchegante se destaca sob o céu noturno. No dia seguinte, no entanto, Alban está sozinho, polindo meticulosamente sua espada. Ele lamenta sua má sorte, frustrado por ser o único que não pode ir por causa de seus deveres, logo depois de terem feito planos. Seu trabalho solitário é subitamente interrompido por uma batida firme na porta. Ele se vira, com uma expressão de interrogação no rosto, imaginando quem poderia ser o visitante. Ele abriu a porta e encontrou uma jovem alegre parada diante dele. Ela o cumprimentou pelo nome, anunciando que tinha vindo para brincar. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento à sua visitante, Laki Azaria. Ela passou por ele e entrou no quarto, comentando sobre o tamanho de seu dormitório particular. Lembrando de que havia dito que viria, ela insistiu que ele deveria estar feliz por uma garota tão fofa ter se dado ao trabalho de visitá-lo. Alban, com a mão no punho da espada, simplesmente perguntou o que ela queria. Laki sugeriu que eles se conhecessem agora, admitindo que estava curiosa sobre ele. Alban rejeitou a ideia de imediato, afirmando que não estava nada feliz em vê-la e que não sabia nada sobre ela. Sua mão se fechou em punho. Ele pensou consigo mesmo que, se ela queria ser tão amigável, deveria pelo menos fazê-lo quando Letícia estivesse presente. Ele tinha um forte pressentimento de que não se daria bem com essa garota. De repente, ela o abraçou por trás, ignorando suas preocupações. Ela ressaltou que ele e Letícia eram apenas um casal falso, sem amor verdadeiro entre eles. Ela se inclinou para perto, seus dedos roçando a bochecha dele enquanto explicava seu raciocínio. Era óbvio pelas interações deles na aula que ele ainda era virgem, ela afirmou, e que Letícia parecia uma pessoa difícil de se aproximar romanticamente. Pegando a mão dele, Laki fez uma proposta direta. Ela sabia que ele queria se formar e, como não podia, ela seria sua substituta e faria isso por ele. Ela aproveitou a vantagem, revelando que sabia que Letícia estava na cidade e não voltaria por um tempo. Tornando-se mais ousada, ela agarrou a frente da camisa dele, puxando para mais perto. Ela prometeu que, enquanto tivessem a oportunidade, faria tudo o que ele quisesse. A paciência dele finalmente se esgotou. Uma aura sombria e ameaçadora com olhos brilhantes irrompeu atrás dele enquanto ele a empurrava. Ele ordenou friamente que ela se afastasse, ameaçando matá-la se não o fizesse. Laki, no entanto, simplesmente suspirou, com um leve sorriso divertido nos lábios. Ela questiona a resistência dele, perguntando por que ele está dificultando tanto as coisas. Com um sorriso confiante, ela declara que ele certamente se tornará o rei da classe F, especialmente com Letícia ao seu lado para apoiá-lo. Ela se aproxima, explicando que, como não tem poder nem autoridade, deseja o trono da rainha para si. Ela o desafia de forma provocadora a se esforçar ao máximo para não ser conquistado por ela, acrescentando que isso está longe de acabar. Nesse momento, Letícia aparece na porta, chamando seu nome.
Ela pergunta se ele teve uma visita, seus sentidos captando uma presença persistente no ar. Seus olhos pousam em Alban, que está sentado desanimado em sua cama, segurando sua espada. Ele confessa que Lucky esteve lá, tentando armar uma armadilha sedutora, e que ele conseguiu expulsá-la. Letícia reage com uma descrença atônita. Seu choque dá lugar a uma pergunta incisiva. Ela pergunta se ele viu Lucky, esclarecendo se a viu nua. Com o olhar desviado, Alban confirma silenciosamente que sim. A voz de Letícia fica mais fria enquanto ela insiste, exigindo saber se ele a tocou. Ele a corrige rapidamente, afirmando que foi Lucky quem o tocou. A revelação deixa Letícia momentaneamente sem palavras. Ela solta uma pergunta, querendo saber se ele ainda parece virgem. Alban, surpreso, comenta que Lucky pareceu saber apenas olhando para ele. Uma expressão de determinação cruza seu rosto. Ela dá um passo firme à frente, declarando que agora é a hora. Alban só consegue repetir as palavras dela, confuso. Enquanto se move em direção a uma cômoda, ela reconhece a consideração habitual dele por seus sentimentos, mas insiste que a situação atual é grave. Ele a observa, um sentimento de apreensão crescendo dentro dele enquanto o som de uma gaveta se abrindo preenche o quarto. Ele percebe, com um sobressalto, o que ela pode estar insinuando para a noite que se aproxima. Ele observava enquanto Letícia se postava diante dele, sua camisola iluminada pela luz suave. Com uma expressão determinada, ela declarou que apostaria seu próprio corpo. Seu olhar era inabalável, um leve rubor colorindo suas bochechas enquanto ela sustentava o olhar dele. Ela se inclinou, seus lábios encontrando os dele. Enquanto o abraçava, ela sussurrou que a sua Letícia o estava seduzindo, perguntando se ele realmente não a queria. Sua mente voltou para aquela noite, sob a lua cheia. Ele se lembrou de ter passado em seu exame, um momento em que seu desejo por ela havia sido avassalador. No dia seguinte, os dois sentaram-se juntos, uma nova intimidade evidente entre eles. À distância, Matias, Estelle e Chanot observavam, suas expressões uma mistura de choque e curiosidade. De seu ponto de observação, seus amigos discutiam a mudança. Matias comentou que a aura deles parecia diferente. Chanot concordou, notando que pareciam mais confiantes do que antes. Estelle simplesmente se perguntava o que poderia ter acontecido entre eles. A especulação deles foi interrompida quando Estelle invadiu a sala com um alegre bom dia para Alban. Ela o provocou, sugerindo que ele não deve ter conseguido dormir na noite anterior de tanto pensar nela. Ela continuou, propondo que fizessem algo juntos naquele dia. Sua investida alegre foi recebida com um silêncio glacial de Letícia e Alban, cujas expressões haviam se tornado sérias. Com um floreio, Estelle estalou os dedos, criando uma pequena faísca de luz no ar entre eles, um desafio claro e brincalhão. Ela riu, declarando que Letícia havia baixado a guarda, chamando-a de uma gatinha que nem sabia como tentar um homem. Letícia, no entanto, apenas a observava com um sorriso leve e conhecedor. Ela encara sua rival, com um brilho afiado nos olhos. Ela questiona Estelle, perguntando se realmente acredita que ela é uma garota ingênua e sem noção. Estelle fica surpresa, uma pequena exclamação escapando de seus lábios. Inclinando-se para mais perto, ela admite que Estelle conseguiu dar o primeiro passo, achando isso inesperadamente impressionante. Perto dali, Leonil Ilan observa a troca de farpas tensa, completamente perplexo com a situação. Ele se vira para Alban Aldrin em busca de uma explicação, chamando de Barão Aldrin, mas Alban interrompe, afirmando secamente que é um incômodo e para não perguntar. As duas mulheres se sentam, e um impasse intenso e silencioso começa entre elas. Leonil então jura sua lealdade, lembrando a Alban que ele é seu cavaleiro e estará lá por ele caso surja algum problema. Ele pergunta diretamente se Alban tem alguma ambição de se tornar o rei. Alban descarta a ideia, afirmando que não é adequado para o papel. Em vez disso, ele declara seu verdadeiro desejo, ficar mais forte e um dia superar o próprio Leonil. Enquanto fala, uma sensação estranha o invade. Ele percebe com uma certeza arrepiante que o próprio mundo parece estar conspirando contra ele, pressionando para que Leonil seja aquele que o derrotará. Seu olhar intenso deixa Leonil desconfortável. Sentindo que a dinâmica atual entre eles é insustentável, Leonil pede a Alban para treinar com ele alguma hora, determinado a provar seu valor. Ele concorda internamente, vendo isso como uma parte necessária de sua observação contínua. Leonil, no entanto, interpreta sua consideração como aceitação e explode de alegria, agradecendo-lhe profusamente e chamando de seu rei ideal. O brilho da sinceridade de Leonil é quase avassalador para Alban. O momento é quebrado quando Ivan Sotite bate com a mão na mesa deles. Leonil imediatamente questiona se ele está ali para protestar o resultado do duelo. De seu assento, Chanot Agrain chama por Ivan. Uma voz da frente da sala de aula então ordena que todos ouçam. É Ivan quem está diante da turma. Ele anuncia a todos que tem uma proposta a respeito da eleição do rei. Um sorriso confiante e conhecedor se espalha por seu rosto enquanto ele se prepara para continuar. Na entrada da masmorra Katsuki, um lugar com nível recomendado de 20 a 22, Ivan Sotite se dirige aos estudantes reunidos. Ele esclarece os termos da competição. Aquele a quem chamam de rei deve possuir força, inteligência e coragem. Como prova dessas qualidades, quem conseguir trazer de volta uma poção de ervas das profundezas da masmorra será reconhecido como o vencedor mais corajoso. Ele então volta sua atenção para Letícia e Chanot, pegando a mão de Letícia enquanto pergunta se elas têm certeza de que não desejam participar. Letícia confirma calmamente a decisão delas. Enquanto o grupo se prepara, Chanot expressa sua confiança, enquanto Letícia declara que Alban será o primeiro a conquistar a masmorra. Com um baque surdo, os portões se abrem,
e a corrida pela poção de ervas da classe F começa oficialmente. Logo na entrada, um goblin grande e com chifres solta um rugido gutural. Jovem Steradin avança ansiosamente, com a arma em punho, gabando-se de que desta vez será ele a brilhar. Estélia Pleberio repreende por trás, criticando-o por se animar com um mero goblin croco. Ela olha para baixo com um sorriso leve e desdenhoso, resmungando que eles estão apenas em seu caminho. Antes que alguém possa reagir, Estélia salta para frente, desferindo um golpe com uma clava enorme enfaixada na cabeça do goblin. O crânio da criatura se estilhaça com o impacto, deixando Matias e Hoven em silêncio, atônitos ao testemunharem a demonstração de poder bruto. A força de seu golpe oblitera completamente o goblin. Ao aterrissar, ela ordena friamente que seus restos se espalhem. Seus colegas de classe ficam chocados com sua força, reconhecendo-a como a famosa Good Game Girl. Estelle, no entanto, simplesmente agradece à criatura pelo aquecimento. Enquanto os outros se recuperam da demonstração, Alban Aldra aproveita a oportunidade, passando correndo por eles e adentrando mais fundo na masmorra. Estelle grita para ele esperar, agradecendo-lhe por limpar o caminho. Ele olha para trás, reconhecendo o elogio dela à sua velocidade impressionante. Observando a distância, Ivan Sotite sorri com desdém. Ele admite que, em termos de movimento puro, não consegue igualar Alban. No entanto, ele reflete que o resultado será diferente se ele recorrer ao uso de magia de aprimoramento de velocidade. Sua expressão endurece enquanto ele se pergunta em voz alta, dirigindo-se ao ausente Barão Aldran, questionando se ele realmente não tem intenção de recuar da disputa pelo trono do rei. Dentro da masmorra, Alban Aldran se dirige ao seu rival invisível, pedindo desculpas pela demora. Ele reflete que há outros que parecem descontentes com a atual dinâmica de poder entre os dois. Seus pensamentos são interrompidos pela chegada animada de Estélia Pleberio e Leonil Ilan, que se apresenta grandiosamente como o Cavaleiro. Ivan Sotite segue, com uma expressão de apreensão no rosto, enquanto a expressão de Alban se azeda com a intromissão. Estelle ignora seu humor, declarando que agora é a vez deles e que todos devem prosseguir juntos para a sessão mais profunda. Resmungando baixinho sobre o barulho, Alban se junta aos outros enquanto correm para as profundezas da masmorra. Eles emergem em uma caverna enorme e vazia. Entrando no vasto espaço, Alban confirma que está é a parte mais profunda da masmorra, mas nota a ausência conspícua de quaisquer poções de ervas. Enquanto Estelle se pergunta se isso significa que uma está prestes a aparecer, Ivan expressa sua suspeita, questionando por que magia de teletransporte estaria presente em tal lugar. De repente, seus olhos se arregalam. Uma luz brilhante rompe do chão. Alban grita um aviso para que todos recuem, chamando especificamente por Lucky enquanto a empurra para fora do caminho de uma violenta explosão mágica. A explosão atinge o teto, cobrindo a área com pedras que caem. Em meio ao caos, Leonil grita para verificar se todos estão seguros. Ivan só consegue olhar em silêncio atordoado. À medida que a poeira começa a baixar, uma silhueta corpulenta toma forma. Um monstro enorme, de um olho só, está diante deles, com uma pessoa inconsciente pendurada em seu ombro. Ivan sussurra seu nome em descrença, um ciclope. Estelle e Lucky olham para a criatura, atônitas. Estelle se pergunta em voz alta como um monstro tão raro poderia estar aqui. O ciclope olha para baixo, seu único olho arregalado com intensidade selvagem. Ivan encara com horror de boca aberta, percebendo com um pavor crescente que esta situação é completamente diferente da informação que receberam. Ele olha para Alban, que ainda está no chão após sua manobra evasiva. Ele reagiu instantaneamente, socando o chão da caverna. O solo explodiu com um estalo ensurdecedor, a força do impacto desequilibrando o enorme ciclope. O monstro se recuperou rapidamente, arremessando Ivan pelo ar. Seus colegas gritaram seu nome em alarme, mas o choque foi interrompido por um vulto escuro e repentino. Alban Aldra moveu-se com uma velocidade impossível, seu rosto contorcido em um sorriso predatório enquanto interceptava a fera. Ele zombou, descartando a poderosa criatura como nada mais que um pedaço de carne que não deveria se achar. Ele nem sequer olhou para o monstro novamente. Em vez disso, deu ordens rápidas a seus companheiros. Ordenou que Lucky cuidasse de Van, ao que ela concordou. Então, seu olhar afiado pousou em Leonil. Com um sorriso confiante, Alban disse a Léo para segui-lo, declarando que era hora de ensinar uma lição àquela criatura. Estelle observava, totalmente hipnotizada por sua súbita transformação. O rosto de Leonil endureceu com determinação ao concordar com a ordem de Alban. Naquele momento, o ciclope apertou o corpo inconsciente que carregava. Alban desembainhou sua lâmina, sua postura irradiando uma intenção letal enquanto se dirigia a seu companheiro com um título de profunda reverência. Meu rei!